Salve, salve pessoal, meu nome é Gabriel. Meu nome é Léo. E esse é o Consolide Podcast. O Leonardo tá meio nervoso pra gravação, mas é assim mesmo. Pessoal, esse é um podcast que surgiu com a ideia de trazer pessoas que são referências para nós, para que nós possamos conhecê-las, absorver experiências e assim trazer também um pouquinho disso para vocês aí. Pessoas que são boas, pessoas que têm muito a agregar nas nossas vidas, que muitas vezes nós não temos tempo de conversar com elas. Então hoje a gente está aqui com o nosso amigo Eliezer. E aí, tudo bom? Pra eu falar já? Já pode começar. Valendo. Começaram mal, né? Buscando referência, começaram comigo. Boas referências. Boa, então. A gente vai achar boas referências ainda. Tenha paciência. Esse é só o primeiro. Fique em paz que esse é o primeiro. Cara, é um prazer ter você aqui, velho. De verdade. Tamo aí, cara. Tamo aí. Muito legal. Sempre foi... Eu sou fã de carteirinha de podcast. Ouço muito. Então vocês estão realizando um sonho meu, que é participar de podcast. Já que eu não vou chegar no podcast dos top, né? Às vezes isso aqui é uma abertura de portas também, né? Às vezes os caras estão assistindo a gente aí agora e... Não, e daqui a pouco vocês serão tops e eu serei o primeiro. Com certeza. Fantástico. Isso aí, a gente vai chegar lá. Bora. Cara, já iniciando essas perguntas, eu tenho muita coisa que eu quero saber sobre sua vida, acho que muita gente quer. Como que foi seu processo de crescimento, assim, juventude? Como que você conheceu a Cristo? Como que apareceu isso pra você, assim? Cara, minha família é aquela família bem crente mesmo, né? Aliás, o meu avô, que foi o Jair Vieira da Rocha, ele tá no nome dos obreiros fundadores da ICPI, né? Então é uma família de pastores, meus tios, a parte do meu pai, todos, não todos, mas a maioria são pastores, todo mundo envolvido em igreja, né? Sempre de muito tempo. E então, assim, sempre foi o meu dia a dia, né? Sempre foi o meu ambiente, é um típico crente que nasceu na igreja. E, bom, aí meus pais se conheceram, tal, casaram, cristãos, e mudaram aqui para São Paulo. E desde sempre, né, todos nós na carreirinha ali, nós somos 5 irmãos, então a carreirinha sempre acompanhando minha mãe e meu pai para a igreja. Então, eu não conheci outra vida, né? Não conheci até chegar à adolescência, que acho que é a história clássica também de todo cristão aqui. Chega à adolescência e começa a descolar um pouco dos seus pais, né? Quer ter a sua própria visão de mundo, a sua própria identidade. Então, na adolescência, ali para a juventude, eu comecei a querer voar sozinho, né? Então, comecei a dar umas rameladas na igreja, faltar em culto e tal, né? Enfim, começar a me envolver mais com meus amigos da escola e tudo mais. E aí, flertei com o mundão mesmo, né? Comecei a fazer umas coisas que eu nunca tinha feito e tal. Isso com quantos anos, mais ou menos? Isso eu tinha uns 16, aí na fase dos 15, aí, que é aquela fase bem crítica mesmo, né? Aí comecei a querer desviar. E minha mãe sempre foi bem tranquila, assim, ela era dura, rígida e tal, mas ela não obrigava a gente a nada, assim, né? Acho que uma coisa preciosa aí da minha mãe é que a vida dela é o testemunho por si só, né? Ela é daquele tipo assim, vem e me segue, né? Então, ela não fazia muita pressão, mas ao mesmo tempo ela me deixava assim bem ciente de que onde aquele caminho ia dar, né? Eu fui tentando, fui me aventurando, mas assim, Deus foi muito misericordioso comigo, né? Foi muito gracioso. Ele não me deixou ir para muito longe. Então, passou um pouquinho de tempo aí, a gente começou a se envolver um pouco mais com a igreja e tal, né? Aquele um pé lá, um pé cá. Mas eu comecei a ter algumas experiências assim, muito profundas com o Senhor e aí depois não teve mais volta, né? Graças a Deus não teve mais volta. Que bom, que bom. E essas experiências que você citou, você lembra assim, qual delas te marcou mais, assim? Foi a primeira grande experiência que você se recorda? Lembro. Sim, a minha conversão foi engraçada, porque acho que é uma história de muitos jovens cristãos, assim, né? Eu comecei a ter nessa fase aí da adolescência, um pouquinho antes de eu começar a querer me desviar, nessa fase aí, eu ficava com aquela pilha, né? Cara, vai que isso tudo é verdade, né? Vai que realmente tem céu e tem inferno e é melhor eu me garantir. Então teve um culto, cara, que foi engraçado, que eu sempre sentava no fundo da igreja, assim, com 2 amigos meus da igreja, né?
E naquele dia, especificamente, eu já fui meio decidido a aceitar Jesus. Tipo, eu aceitei Jesus antes do culto começar já. Eu cheguei, nem sentei ali no lugar que normalmente sentava, eu fui lá pro primeiro banco, fiquei sozinho no primeiro banco. Isso foi em 98. Nem sei que idade que eu tinha, cara. 98, 84. Uns 42. 14, né? 14 anos. 14 anos. Foi em 98. Então eu sentei lá no primeiro banco e o culto rolando e eu só tava esperando a hora que o pastor ia falar quem quer aceitar Jesus, cara. E na hora que ele falou, eu levantei a mão já, assim, totalmente decidido. Mas isso não era por conta de uma convicção pessoal, de pecado, de salvação, não. Foi porque eu tava com medo de tudo aquilo ser verdade, né? Então eu falei, vou me garantir e vou aceitar Jesus. Antes que o cheque volte, eu já vou garantir. Não, vai que dá ruim, né? Então, aí beleza, fiz assim, aí depois só que eu fiquei com essa crise, né? Eu sabia que o que eu tinha feito era meio mecânico, né? Que não era um negócio de fé mesmo, né? Eu olhava assim as coisas acontecendo na igreja, a igreja naquele movimento fervoroso e tal. E eu, assim, não era a minha realidade. Eu tava ali, mas não pertencia àquela família. Aí pra me batizar, eu comecei a buscar de Deus uma experiência pessoal mesmo, minha, né? Senhor, eu quero, se o Senhor é real mesmo, né, tudo isso é real, eu não quero tomar essa decisão do batismo só como eu fiz para aceitar Jesus, né? Então comecei a orar sobre isso, do meu jeito, né, com a minha total inexperiência. E aí foi engraçado, teve uma vigília. Na época a igreja tinha uma chácara. E a gente foi para essa chácara e teve uma vigília, era de todo mundo, assim, era da igreja toda, né? Eu lembro que tinha bastante gente. E, bom, teve vários períodos de oração. Em um dos períodos de oração, a gente saiu assim para frente ali da casa, da chácara, e a gente começou a orar, tá? Eu lembro que nessa roda tava alguns dos meus amigos ali de infância, né, de juventude, e tava o pastor Davi, cara. Eu lembro, assim, da roda, o que eu lembro com clareza era o pastor Davi. Ele tava nessa roda, a gente tava orando e buscando a presença de Deus e tal, e naquele momento eu senti uma alegria, assim, era uma alegria e ao mesmo tempo um constrangimento que eu não tinha sentido nunca, né? Constrangimento pelo pecado, por eu saber quem eu era, e ao mesmo tempo a alegria, né, de sentir Deus assim, se aproximando mesmo, né, com o braço aberto e tal. E ali foi um momento que eu chorei bastante e nunca tinha acontecido isso comigo na igreja, né, em nenhum momento. Então, uma experiência bem marcante. Ali para mim foi a resposta que eu precisava para tomar mesmo a decisão do batismo. Então, Isso. em 99... Quanto tempo de você aceitar Cristo até o batismo? Foi coisa de um ano, né? 98 foi quando aconteceu essa questão de aceitar Jesus aí. E aí o meu batismo foi em 99, se eu não me engano, foi em 99. Então, deu um ano aí, essa busca até acontecer essa vigília. Aí daí pra frente, mesmo assim, ainda teve esse período que eu tava falando meio nebuloso, né? Que eu ainda fiquei... ainda não tinha experimentado muito a vida devassa. E aí eu comecei, né, colégio, tal, escola, né, começa a namorar, aí você começa a querer ir em festa, essas coisas, né. Você quer se envolver no contexto social da época também, você não quer... Eu tinha tido alguma experiência com Deus ali, estava envolvido com o grupo de jovens da época, tal, só que de vez em quando dava uma flertada com o mundo, assim. Mas, assim, tinha uma experiência clara, já não era mais uma questão de dúvida, era aquela tentação, né, que todo jovem fica passando ali, de querer curtir o mundo também. Até pra você ser inserido nesse meio, né, porque senão você vira um ET, né, fora. Então você fica, tem que estar junto com o pessoal, tem que estar conversando. Então, mas foi engraçado isso, porque no começo, isso realmente era uma coisa que me incomodava, mas à medida em que eu fui... tendo outras experiências com Deus, assim, de convicção, cara, já não me incomodava mais, sabe? Eu lembro que tenho ainda, né? 3 amigos de rua ali, que a gente cresceu junto e passava muito tempo junto, e no começo tinha esse constrangimento, assim, né? 2 deles eram até filhos de cristãos também, só que eram meio vida louca também. Era os piores da rua. Era os piores da rua. Agora, o outro não tinha nenhum vínculo religioso e tal assim. Então, às vezes surgiu algum assunto assim, eu ficava meio envergonhado. Mas quando eu comecei a ter a minha própria consolidação da minha fé, aí foi o contrário, né? Na verdade, eu lembro de várias conversas onde eles ficavam me perguntando sobre as coisas do fim do mundo, né?
tipo, como que ia ser. E eu também não entendia nada ainda, né? Tava começando a estudar e tal. E assim, eu não tinha constrangimento mais de falar, mas demorou, né? Demorou um tempo aí. A gente fica caminhando um pé lá, um pé cá, né? Acho que é normal, acho, do processo de conversão de todo mundo, né? Acho que são poucas as pessoas que vêm assim, tipo, uma patada e o cara vira a chavinha na hora. Nem os apóstolos, né? Se a gente for olhar para a Bíblia, Exato. Os apóstolos estavam ali andando com Jesus 3 anos, mas ainda vacilando em tantas coisas, né? Pedro negou Jesus lá no momento crucial mesmo, que é o momento da cruz. Então, isso acho que é o processo mesmo de consolidação, né? Tudo a ver, consolide. Tudo a ver. Quem pegou a referência pegou, quem não pegou. Então, cara, aí desse tempo, assim, quando eu comecei a tomar a decisão mesmo, né, de, puxa, eu quero seguir, eu tô entendendo, né, tô ouvindo chamar de Deus, comecei a me envolver muito com o grupo de jovens da época, né? Muito mesmo. Na época a gente tinha uns obreiros que eram fantásticos, assim, que davam um apoio gigante lá para os jovens, né? Um deles era o pai da Gabi, que é o Santiago, né? Foi uma influência gigante na minha vida, assim. E nessa época a gente começou a ter muitas experiências, assim, com Deus, né? Aquele grupo ali foi uma bênção, tal, acampamentos, tal, a gente sempre muito envolvido, escola bíblica bombava, cara, bombava. Eu lembro que a nossa sala de escola bíblica, ela só não era maior que a sala dos adultos, porque era a igreja toda, mas a sala de jovens era repleta ali. E a gente ficava ali comendo a Bíblia e tal. E nesse momento Deus foi dando algumas experiências muito boas, principalmente nos acampamentos, né? Acampamento era, tipo, o boom. Eu acho que o acampamento tem esse negócio. Acho que é porque as pessoas já vão naquela expectativa, né? Acampamento, eu tô focado pra isso. Não me toca que agora eu tô santo. E parece que você tá imerso naquela atmosfera ali e, você começa a viver uma coisa que parece que dentro da igreja você não tá vivendo. Quando você tá dentro do acampamento, todo mundo naquela pegada lá, acontece numa intensidade muito maior, né? Tem a ver com isso mesmo, né? Você abre espaço na sua vida, né? Pra Deus. Você tá com aquela expectativa, né? E nem sempre, às vezes quando a gente vai no culto, a gente tá com essa expectativa, né? Porque às vezes cai na rotina, você tá preocupado com tantas outras coisas. Agora, o acampamento tem aquele desejo do encontro mesmo, né? E acho que Deus vê isso com muita alegria, né? E Ele honra isso. E foi muito legal, porque foi num acampamento, inclusive, né? Que eu lembro que aquele acampamento, assim, eu meio que dei uma transformada no acampamento. Eu cheguei bife mesmo, sabe? Carne, eu tava até assim meio que flertando com umas irmãs. Quem nunca, né? Quem nunca? Assim, tava até começando uns namoricos ali no começo. E só, os 2 primeiros dias do acampamento eu só pensava nisso, né? Estar ali perto das meninas e tal, e aquela coisa toda, né? E agora, cara, deu uma virada de chave. Eu não lembro exatamente o que aconteceu, mas acho que foi um culto na quadra, foi um louvorzão na quadra que teve. Que aí, assim, eu nunca tinha me envolvido com louvor, com nada, sabe? Eu até tocava ali em casa e tal, mas nunca tinha tido nenhum envolvimento com louvor. E naquele louvorzão, cara, não sei o que aconteceu. Quer dizer, sei, né? O Espírito Santo ali que chamou irresistivelmente, né? Mas tava rolando louvor, cara. Quando eu percebi, eu tava lá na frente ministrando louvor. Eu nem era da banda. Tipo, o louvor comendo solto ali e, sentindo a presença de Deus, tal, Deus misericordiosamente, porque assim, eu não fui pro acampamento com essa intenção que a gente tava falando agora, né? Porque eu tava ali por outros motivos. Mas aí naquele louvorzão, cara, eu cheguei, sem brincadeira, não sei nem se o pessoal vai lembrar disso, mas de repente eu tava lá ministrando louvor. Mas o louvor tava fluindo, tava fluindo, o pessoal tocando lá, eu nem era da banda, mas fui lá pra frente, comecei a ministrar o louvor, tá? E dali foi engraçado que criou uma identificação do grupo comigo e com o meu primo, né, que era o Wellington, assim, a gente meio que naquele momento ali nasceu a nossa liderança. Depois de um tempo a gente acabou liderando os jovens, né, a gente deu continuidade ao trabalho dos jovens, até por um apoio também do Santiago, que estava ali meio que trabalhando a gente e tal. E ali foi um momento muito marcante, porque ali começa, assim, acho que a primeira percepção minha sobre o ministério mesmo, né, sobre eu servi a Deus com o dom e talento que Ele tinha me dado, né? E aí eu comecei a atuar no louvor, dali pra frente, né? Depois eu comecei a me envolver com o ministério de louvor, às vezes tocando e tal, mas depois foi abrindo oportunidades aí pra ministração, e na época que nem a igreja tinha esse lance da ministração, né?
Nossa, eu tô velho, hein? Nem tinha, cara. Era assim, bater 2 baquetadas na bateria e começa a tocar, né? Não tinha esse negócio A guitarra não podia ter nem distorção naquela época. Distorção não era de É Deus. bem isso. E aí começou esse lance da ministração e tal. Eu lembro que tinha uma outra irmã que também fazia. E aí a gente foi... Esse foi um momento assim, onde Deus começou a firmar algumas estacas mesmo na minha convicção, na minha fé, né? Porque aí, por conta da ministração, por conta desse falar diante da igreja, aí assim, o meu senso de responsabilidade também foi crescendo. Então, aos poucos, eu fui abandonando, né, aquelas outras intenções, aquelas outras coisas que eu, às vezes, praticava e fazia, e comecei a me dedicar mesmo a buscar o Senhor, a ter outras experiências. A liderança com jovens traz mais responsabilidade ainda. E aí, daí para frente, eu fui... Deus foi forjando aí. Começou lá no Ministério de Louvor, mas por conta da ministração, né, eu comecei a ter oportunidades também, né? O pastor Edson, na época, começou a me dar oportunidades para dar uma aula, começar a pregar, né, nos cultos de semana e tal. E aí eu fui percebendo assim, esse desejo também do Ministério da Palavra. Mas foi relativamente rápido, então, né? O seu processo de conversão, depois o batismo... Não, isso aí, essa história que eu contei agora, ela vai desenrolando aí uns anos, aí, acho que uns 4, 5 anos. Nessa época que eu já estava pregando de vez em quando, eu já estava perto dos 20 já, né? Tá. Então, nesse processo teve altos e baixos e tudo mais, mas assim, foi sempre um crescente, né? Esse acampamento foi bem marcante e depois, assim, as coisas que foram acontecendo depois, sempre um crescente, mais envolvimento e mais afastamento do mundo e tal, e até que eu comecei a me consolidar mesmo na palavra, tal, como professor de EBD e tal, e aí foi. E aí, por você ter esse tipo de vivência, influenciona a sua escolha da sua graduação? Porque mais ou menos é nessa época, né? Essa época de construção como ser humano... que você estava caminhando junto ali, né? A vida acadêmica e a vida com Cristo, né? Cara, eu digo assim, a acadêmica em si, acho que não teve muita influência, não. Eu não fiz as escolhas pensando nisso. Na verdade, foi assim, uma mistura de oportunidades, né? Com os relacionamentos que eu tinha. Então, meu primeiro emprego foi numa loja de som, né? Foi até meu irmão que arrumou para mim. Era uma loja de instalar acessório de carro, né? Som, filme, essas coisas todas. E foi a minha primeira experiência de trabalho, nunca tinha trabalhado na vida. E comecei a trabalhar lá e comecei a pegar um gosto, assim, por mexer com coisa elétrica, tal, instalação, tal. Colocava alarme e tal, fiquei fuçando bastante e me despertou uma curiosidade. E aí, eu fui fazer um curso técnico, né? Na ET, a Júlio de Mesquita aqui. E aí eu fiz eletrônica lá. Foram 2 anos era o curso. E, cara, aí comecei a gostar mais ainda, né? Porque eu já era curioso. Aí como juntou a formação, aí eu achei bem legal e tal. Só que assim, a minha cosmovisão era bem reduzida, né? Assim, da minha família, nunca ninguém tinha feito graduação. Então, faculdade não era nem uma coisa que eu pensava. O técnico eu acho que já estava no lucro ali. Eu falei, caramba, eu já fiz um técnico, né? Ninguém tinha técnico na minha família. Então, legal, aí consegui um estágio na área, né, de eletrônica, numa empresa de telecom. E aí, trabalhando nessa empresa de telecom, conheci outras pessoas, né, eu conheci engenheiros, né, o pessoal da área ali, então você vai tendo contato. Então, foi mais isso que foi me levando para a área da engenharia. Uma vez conversando com uma colega de trabalho, assim, e ela falou, por que você não faz faculdade? Nossa, mas não tem condição nenhuma, zero, né, de fazer faculdade e tal. Mas aí naquela época tinha uns programas assim, né, aqueles programas tipo ProUni, Escola da Família, não sei o que, FIES. Não, faz isso aí, ó, eu fiz desse jeito e tal. E ela foi meio que abrindo a minha mente, assim, para essa possibilidade. Para mim era impossível. E deu certo, cara, deu certo. Eu tinha até umas boas notas, né, no colégio e tal, fiz o Enem, fui bem. E aí consegui uma bolsa. E uma parte eu fiz aquele financiamento aí, financiamento estudantil. E aí eu consegui fazer a faculdade pagando 25% do valor do curso, que na minha realidade até era possível. Sim. Então praticamente tudo que eu ganhava nas lojinhas de som ia para isso, ia para a faculdade, né? E nesse estágio depois.
E depois, e um pouquinho a minha mãe complementava, né? E aí eu fiz, cara, a faculdade, foi um negócio assim, fora da curva, né? Fora da minha realidade. Depois até meus irmãos também se formaram, né? Mas eu fui o primeiro até a graduação, então foi bem legal. Acho que de repente até você ter tomado essa iniciativa pode ter engajado da sua família também, falando, meu, olha, tá cara, fazendo. a gente nunca conversou sobre isso, mas depois acabou que eles também fizeram. Aí eu fui, a faculdade também foi sofrida, 6 anos e tal. Longe, né? Eu trabalhava na Zona Sul, estudava na Zona Leste e morava em Mauá. Então era uma trajetória gigante. Transporte público? Nossa, conheço de cabo a rabo, né? Conheço todos os vagões do metrô, eu sentei em todos os lugares do banco. Vai fazendo revezamento nos bancos, né? Não, era a realidade, né? Mas assim, depois Deus vai abençoando e tal, depois eu consegui pagar um fretadinho, né? Para ir um pouquinho mais confortável, e depois consegui comprar o carro, aí ia de carro, então as coisas foram melhorando, mas no começo do curso era pancada. E, cara, nesse período de estudo aí, na graduação, como que era pra você como cristão lá dentro da faculdade, no ambiente da faculdade? Porque geralmente o pessoal associa a faculdade com bagunça, barzinho, pós-aula. Como que era pra você lá? Então, cara, por isso que eu falo, Deus foi muito misericordioso, Ele não deixou me afastar muito. Porque nessa época que eu comecei mesmo a faculdade, eu comecei tarde, né? É até uma coisa que eu falo bastante pros jovens hoje. Eu sei que tem uma pressão gigante, né, hoje em dia. Essa meninada tá saindo do colégio, já precisa decidir. Não sei, né? Cada família é cada família, mas um conselho que eu sempre dou você não precisa decidir. Quem falou que você precisa decidir, né? Seu mundo não vai acabar se você sair do colégio e já não engatar numa faculdade. Gaste um tempo, né? Tenha tranquilidade ali para você ter um tempo para entender mesmo aquilo que você foi chamado a fazer, né? Não decida só pelas questões de dinheiro e tudo mais. É lógico que a engenharia te dá muitas possibilidades de trabalho, né? Mas não foi por isso que eu fiz, não. Foi porque eu gostava muito de eletrônica e a engenharia era meio que uma continuação, né? Pelo menos na minha visão na época era uma continuação. Então foi por isso que eu fiz. Mas depois eu fui percebendo, foi uma escolha boa, assim, né? O Senhor que direcionou, porque me abriu algumas portas aí interessantes, né? Então nessa época, Léo, eu estava bem consolidado na igreja, assim, então eu não sofri muito essa questão da tentação das baladas e tal. O pessoal ia direto, o pessoal da minha sala. E outra, como acho que toda faculdade, né, ela é rodeada de barzinhos. Sim. Então tinha, sexta-feira, o pessoal ia e tal, e rolava, né, a gozação, a brincadeira comigo. Eu queria saber como é que você lidava com isso aí, pessoal. Muito, né? O pessoal tava contando piada e ficava, o Eliezer chegou e tal, né. Sempre tinha isso, mas eu via isso até de uma forma respeitosa, né? Quando eles falavam, o Eliezer tá chegando, não fala isso perto dele. Às vezes meio zoando, né? Tipo, falando, ele é inocente, né? Ele não ouve essas coisas e tal. Mas eu sentia assim como um tipo de um respeito, né? Mas nunca foram, assim, pra humilhar mesmo, assim, não. Até porque eu não me incomodava, porque acho que o problema talvez seja esse, né? Se você é um cara melindroso, assim, aí talvez o cara vai tripudiar em cima, né? Mas eles diziam que eu não ligava, eu levava na boa, às vezes até dava uma resposta assim, mas para fazer o cara pensar, né? Aí às vezes aquela resposta que fica uma pergunta. Que é sempre. Queria me tirar e acaba que ele saía pressionado. Não, porque né? no discipulado cada resposta é uma pergunta. A gente vai com uma pergunta, ele devolve a resposta na pergunta e você sai, mas pega, eu tinha uma pergunta, eu vou ter com duas agora. Eu tenho com 2 dúvidas agora. É bem isso. Então eu não sofri tanto, cara. Eu reconheço, assim, talvez até hoje o ambiente universitário ele é muito mais ideológico, talvez, do que na minha época. E até por conta do curso também. Porque um curso de engenharia não tem esse apelo, né? Pelo menos onde eu estava ali, eu fiz na Universidade Católica, na Universidade de São Judas. Então, não sentia esse apelo lá, essa tensão, sabe? Com o cristianismo, né? Foi tranquilo ali pra mim nesse sentido, assim. E a questão das baladas, por conta de eu já estar meio consolidado, também foi uma coisa que me atraía, e eu, nossa, eu quero ir e tal. Não, foi... Nesse sentido também foi tranquilo. Hoje, para os jovens que estão ingressando aí na faculdade, buscando algum curso, você tem alguma dica para dar para eles? Referente a isso mesmo, o jovem cristão entrando para a universidade nessa pressão que pode ser que eles sofram com o tempo. Não pressão de
de forçarem aí em algum lugar, mas essas brincadeiras aí, você soube lidar. Às vezes tem uma pessoa que não sabe lidar. Tem alguma dica que você daria? Então, cara, acho que tem tudo a ver com a sua própria identidade, né? Por isso que eu acho que também é ruim a pessoa ir para a faculdade, assim, logo que saiu do colégio, tá muito imaturo ainda, sabe? E é um ambiente mais feroz, assim, né? Colégio ainda é aquele negócio da professora Helena e tal, né? Estamos ali meio que em casa, né? Meio familiar, né? Às vezes até conhece a família. Universidade, você foi jogado num lugar mais hostil, né? Então, você vai encontrar de tudo. Então, eu diria assim que não só porque é um lugar assim, mas por conta de que é um passo importante também. Você está escolhendo uma graduação que vai talvez definir, né? Não que você não possa fazer outra depois, mas vai definir ali alguns rumos da sua vida profissional. Então, acho que você tem que ir já com uma noção de identidade legal, né? E acho que o fato de eu ter feito técnico, ter passado um pouco de tempo, ido para a faculdade um pouco mais maduro, me ajudou a não sofrer muito. Com certeza. Eu estava fazendo a faculdade, já tinha minha identidade cristã, assim, você tinha a brincadeira, você tinha ali, eu estava tranquilo, tinha a convicção da minha fé, então isso não foi um problema para mim. Então, o que eu diria é isso. Se você está saindo do colégio, você já está bem para decidir, né? Você sente essa confiança para ir, faça isso. Agora, só pela pressão de eu tenho que escolher, acho que é um tiro no pé. Uhum. Primeiro que você pode queimar a etapa, né? Não que você não possa mudar depois também, né? Pode mudar. Começou a graduação, ninguém é obrigado a acertar em tudo. Às vezes você está tendo uma percepção de um curso, de repente você começa o curso e vai ver que não tem nada a ver, né? Pode acontecer, mas assim, tenha um mínimo, né, de consolidação da sua identidade, né? Pô, já sei quem eu sou, já sei o que eu quero, né? E vai a partir daí. Eu acho que isso ajuda muito, né, a gente não ser levado. Porque, cara, uma coisa que eu vejo acontecer bastante, é até uma das causas da evasão de jovens da igreja, né, na faculdade, é isso. Às vezes a pessoa vai muito crua, né, tanto na sua fé quanto na sua própria personalidade. E aí a faculdade, cara, é como você entrar num rio bravo, né? Então se você entra ali meio vacilante, cara, você é um cara que não sabe nadar, que não sabe pisar firme, o rio te leva, mano. Com certeza. O rio te leva. Então, tem que ter um pouquinho de maturidade para saber que é um lugar que exige de você essa maturidade para você entrar seguro, né? Segurar bem. Uma boa estrutura familiar também é importantíssima, né? Estrutura familiar e tal. E, cara, você tá identificado em Cristo. Porque eu acho que na verdade, essa tensão vai ter sempre, né? Sim. É que talvez por conta da nossa juventude, o momento da faculdade é um momento assim que a gente está mais suscetível, né, a ser levado. Mas todo o tempo, né, todo o tempo da sua vida você vai sentir essa tensão com o mundo. Aliás, você não sentia porque você já se acomodou tanto ao mundo que já não tem mais tensão. Eu acho que a nossa geração, ela é uma geração que ela tem sido muito pressionada. Eu não sei como foi a sua geração, não tem uma diferença muito grande, ele não é tão velho assim. Mas eu acho que a nossa geração é realmente muito pressionada. Aos 20 e tantos anos, já tem que ter tudo. Já tem que estar fazendo a graduação ou terminando, já tem que ter um carro, já tem que ter carta, já tem que estar estruturado. E 20 anos de experiência de mercado já. E aí você vai procurar o seu primeiro emprego, a vaga fala, não, você tem que ter isso, e você tem que ter experiência. Só que você fala, mas se ninguém me dá oportunidade, como é que eu vou ter experiência? Então, eu não quero ser simplista na minha resposta aqui, né? Mas assim, tem que ter. Quem disse que tem que ter? Na minha época, eu não tive tanto essa pressão, por essas coisas que eu falei. Primeiro que não era expectativa da minha família, da minha, do meu ambiente ali, né? Ninguém esperava que eu fizesse faculdade. Então não teve uma pressão da minha família, da minha mãe, né? No meu caso, perdi meu pai muito cedo. Então não foi esse um problema. E também não era tantas pessoas, o acesso da faculdade estava começando naquele período, então ainda não era tão popular a universidade como é hoje. Então eu reconheço que isso gera um pouquinho mais de apelo, de pressão, mas você precisa decidir a sua vida a partir de suas convicções, seus próprios princípios, né? E sobretudo confiar no Senhor, porque às vezes a gente fala, não, mas o mercado pressiona, e o mercado tem que ter esse tipo de profissional. Cara, o mercado é outro Deus, né? Eu não tenho compromisso com ele, o compromisso é com o Senhor, né? Então, se você ter a convicção de dar os passos certos, confiando mais em Deus, né? E na
capacidade de Deus de abrir as portas que Ele quer abrir para você faz mais sentido do que você ir levado por essa pressão. Porque às vezes você decide só pra mera começar pressão, mesmo né? ali. Só pra assim, ninguém te falar, pô, você tá atrasado. Cara. Tá fazendo nada, um ano parado? Como assim? Você é do colégio. Então, e eu senti um pouquinho disso, cara. Quando eu comecei, na verdade, um pouquinho antes eu não sabia o que fazer. Eu tava meio na dúvida, conversei com meu pai e falou, meu, você tem certeza? Você se vê trabalhando dessa forma? Eu falei, pai, não me vejo não. Aí comecei a buscar, falei, meu, quer saber? Eu vou fazer administração. Só que quando chegou no terceiro, quarto semestre, já não era o que eu queria, não era o que eu me identificava. E o medo de chegar no meu pai e falar, pai, mãe, não é o que eu quero. Por conta dessa pressão que a gente sente, fala, meu, já tava com, na época eu tinha 19, 20 anos, e, meu, 19, 20 anos o pessoal já tá trabalhando, já tá conquistando um monte de coisa. Meus pais pagaram a minha faculdade, então eu senti esse medo de chegar nele e falar, pai, ó, não é o que eu quero. Meu sonho era fazer arquitetura, eu errei no meio do caminho, eu vim parar em administração aqui. Tudo bem se eu parar e mudar? E eu tenho certeza que meu pai falaria, tudo bem. Só que pelo medo e pela pressão que eu senti na época, eu não consegui chegar nele e falar isso. E hoje eu falo muito por exemplo, a minha irmã, eu incentivei muito ela quando ela quis parar a faculdade dela. Ela começou a estudar moda, e eu falei, Vitória, você não quer? Não, Léo, eu não quero. Meu, então vamos conversar com os pais. É melhor você parar agora do que você cometer o erro que eu cometi de não ter coragem de falar com eles. Porque senão você começa a se cobrar por tanta coisa, cara. Tanta coisa que, né? Eu acho que esse peso vem muito na nossa geração por conta das redes sociais, né? Também. Eu acho que quando você vê muita hoje, você vê tudo, sabe que na palma do seu celular você tem o mundo inteiro. E você começa a se medir, às vezes, pela régua dos outros. Você começa a ver pessoas que têm muito, só que quando você vai ver a realidade desse cara a fundo, o cara vem de uma família que conseguiu prover mais pra ele. Por isso que ele tem muito. E às vezes também não, né? Às vezes o cara só na vida social ali, das mídias sociais dele, ele parece uma coisa, mas quando parece você vai... bem resolvido, mas ele tá no mesmo conflito que você. Exatamente. Né? Só que dia na faculdade tá postando lá, nossa, amo o meu curso, né? Então. Tem muito disso. Aquela falsa imagem, tá tudo bem, eu vou ganhar uns likes aqui e tá tudo bem. Então, e aí acaba gerando num outro uma ansiedade. Exato. Também, né? E aí você vê, essa pessoa já não tá bem, porque ela tá fazendo essa falsa imagem de que tá bem, que tá gerando que pra outra pessoa tá mal, achando que ela tá bem. E vira uma bola de neve. Não, por isso que eu falo o lance da identidade, cara. Você precisa entender quem que você é no Senhor, que Deus te chamou a ser. Porque é complicado também, que às vezes a gente escolhe a faculdade pensando somente nesses critérios que são mundanos, cara. Sim. A questão, quanto que você vai ganhar, né? O que isso pode dar pra você. Dificilmente alguém pensa em um curso, né? Baseado assim, como que eu vou poder servir outras pessoas por meio desse curso, né? Dificilmente alguém toma uma decisão pensando no seu propósito, mas mais na questão do ganhar dinheiro, cara. Então, a gente que é cristão, né, a gente é ensinado que não é o dinheiro que é a fonte, né, das nossas decisões. Aliás, ele pode se tornar um Deus, né? Muito facilmente pode se tornar um Deus. Então, o que vem antes disso é aquilo que você é, né? E aquilo que o Senhor te deu para ser. Então, uma coisa é você olhar para sua própria mala, né? Acho legal, o pessoal de Zascope usa esse exemplo, assim, né? Olha para sua mala e vê o que tem dentro dela, né? Quais são as coisas, aptidões que Deus deu para você? Porque, cara, Deus fez uma mala para você, para te preparar para a vida, te deu dons e talentos. E você tá querendo a mala do outro, cara. Usa a sua própria mala, que o Senhor preparou para você, né? Esse desinteresse com aquilo que Deus fez em você. Então, eu acho que vai um pouco de nós mesmo, né? Vai um pouco do próprio jovem, ele ter essa autonomia, né? Buscar essa autonomia de forma respeitosa, né? Sem se rebelar com os pais, mas colocar assim que ele está procurando tomar uma decisão sadia, né? Você vê, essa pressão que você colocou aí, acho que é um exemplo legal, né? De repente seu pai nem tinha essa expectativa em relação a você, mas você cria o fantasma. O medo já estava aqui instalado em mim. Mas se eu fizer, né? O Max Lucado fala, né, que a ansiedade é uma tempestade de si. Então você fica sempre colocando um monte de si, cara. Mas o si nem aconteceu ainda. Então a conversa franca ali, ainda que ele te desse uma bronca, pô, beleza, pelo menos agora você tem certeza que você não pode mudar agora, né? Mas assim, o fantasma já não existe mais, é algo real. Pô, meu pai não quer que eu mude, cara, vou terminar então a faculdade. Agora viver sobre essa sombra do si, né, faz um mal danado. Né? Tanto que eu falo pra todo mundo, eu não me dediquei o tanto que eu deveria ter me dedicado na minha graduação. Tanto que, cara, meus cadernos eram em branco o tempo inteiro, eu mais conversava, mais dormia, reprovei por falta em 2 matérias, porque aquele interesse que eu tinha no início, ele, com o tempo, com esse
essa falta de vontade desapareceu, né? Falei, cara, eu já não tô mais querendo, acho que eu já não vou mais. Então, às vezes eu ia só pra brincar, pra dar risada com um, com o outro. E eu tenho uma facilidade grande em aprender. Então, pra mim, isso daí era, vou aprender, faço a prova, passei, beleza. É o que eu preciso mostrar pro meu pai, que eu passei. De resto, depois eu me viro lá fora. E acabou perdendo total interesse. E eu deveria ter me dedicado mais. E hoje, quando eu paro pra olhar, cara, eu acho que até essa parte de não ter desistido foi um pouco de Deus na minha vida. Porque eu entendo como parte do meu chamado a administração hoje. Porque eu ajudo muitas pessoas com isso hoje. Pode ser que pra mim não seja o meu sonho no trabalho, por exemplo. Mas eu consigo ajudar uma pessoa que precisa dessa ajuda, sabe? Então hoje eu tenho essa convicção de que Deus ali estava também junto comigo na escolha. É um processo que você tinha que passar, né? Eu tinha que passar. O que também tem que refinar nossas decisões, né? Às vezes a gente é muito guiado também, além da questão financeira, né, que pega muito, questão do sentimento, né? Não tô sentindo que é isso, tô sentindo que é aquilo. Às vezes você vira um refém de sentimentos, e Jeremias já alertou a gente que o coração do homem é a coisa mais enganosa que existe, né? Então, a gente não pode se guiar só por isso. Por isso que eu acho que assim, você ter procurar buscar um diálogo aberto, né, com a sua família, ter uma estrutura ali de você poder discutir, é outra coisa que parece que é proibido hoje, né? Você pedir a opinião de alguém ajuda para já dar a ideia que você é um fracassado, que você não sabe decidir a sua própria vida, você precisa que o outro fale o que você tem que fazer. Cara, não é ouvir a voz de outras pessoas, principalmente gente mais velha. Uma coisa que eu nunca vi um jovem fazer, mas é um conselho que eu ouço desde sempre, né? Cara, você quer ser um arquiteto? Senta um dia com um arquiteto ali, conversa, vê como que é o dia a dia dele. Porque às vezes você está criando, né, um romantismo sobre a profissão, que você vai ver que não é nada daquilo, né? E você vai acabar se frustrando, né? Sai um pouco mais do curso. Então, por isso que eu falo assim, tem várias coisas que você pode fazer antes de tomar a decisão, e não significa que você está parado. Você está fazendo coisas para tomar decisão, você está se inteirando mais sobre as opções, você está procurando conhecer pessoas da área. Isso não é estar parado. Não é porque você já fez o seu matrícula na faculdade que isso é a única opção válida. Não é. Você sondar as possibilidades também é um tempo precioso, né? Um tempo de maturação, inclusive. Então, o conselho que eu daria é esse, né? Não entra na pressão desse mundo. Lógico que ninguém vai ser um vagal largado, né? Tá com 30 anos lá, morando na casa dos pais, né? Terminou o colégio, não fez nada, só tá jogando videogame. Lógico que não é isso. Mas o outro extremo também é super perigoso. Eu acho que é exatamente, você falou a questão do extremo, é exatamente isso. Tudo que é o extremo acaba sendo muito ruim, né? Eu acho que as pessoas precisam realmente abraçar esses processos. Cada pessoa tem um tipo de processo na vida e viver esses processos. Não é porque a realidade do Léo é uma que eu vou sentir por isso. Cara, ele tem a realidade dele, esse foi o processo dele. Eu tenho que entender o meu, entender em Deus aonde eu estou para me conseguir caminhar. E eu acho que parte da dificuldade do jovem é essa, de entender em Deus. É isso, cara, eu tenho 19 anos, 17 anos, o que fazer? Aí a gente começa a ouvir a voz do mundo, que você tem que ganhar dinheiro, exatamente isso que você falou. Essa profissão dá mais dinheiro, essa profissão tá em alta, e por isso que às vezes a gente se frustra, porque não é aquilo que Deus chamou a gente para fazer. Então, assim, como para a pessoa que está vivendo isso, ou às vezes está sentindo que tomou uma decisão errada, como ouvir a voz de Deus nesse sentido? De tomar decisões profissionais, de como iniciar uma graduação, ou de repente até mudar uma graduação, entender a voz de Deus nesse sentido, para que ela foi chamada. Então, você tem que ter, por isso que eu falo, de novo, né, a questão da identidade, de você ter assim, um mínimo de relacionamento com Deus e com a palavra, né? Uma coisa que eu falo muito, né, o Léo sabe disso. Não tem como você conhecer a Deus, né, sem conhecer a sua palavra, porque Deus escolheu se revelar pela palavra. Então, conhecer a Deus é também conhecer a palavra. Então, lá tem os princípios para você decidir. E isso é uma coisa que me conduziu, né? Tanto na faculdade como na vida profissional que Deus foi construído em mim. Porque teve uma época, assim, no 4º ano da faculdade, que o negócio começou a pegar mesmo, as matérias mais pesadas da engenharia. Eu era, nesse processo da faculdade, eu estava passando por tudo aquilo que eu contei agora há pouco, do Ministério de Louvor e tudo mais. Então, eu estava muito envolvido na igreja. Dava aula, né? Às vezes pregava de semana, só que a faculdade começou a apertar. E aí a minha tentação é a tentação de todo mundo, né? Pô, vou precisar abrir mão de alguma coisa aqui. O que eu vou abrir mão? Vou abrir mão das coisas da igreja, né? Primeira coisa que eu fiz. Então já comecei a faltar nos ensaios, comecei a já não ir nas EBDs. Eu lembro que teve um período que eu comecei a estudar com uns amigos, porque
como a faculdade era longe, não tinha ninguém que morava perto de mim, né? O pessoal era tudo de lá da Zona Norte de São Paulo. Então, para estudar com os amigos, eu tinha que ir onde eles estavam, né? Então, teve uma época que eu fiquei estudando lá na Vergueiro, cara, no Centro Cultural lá da Vergueiro. Ia de domingo para lá, sábado à tarde, ficava lá quase que o dia inteiro. E teve uma outra época que a gente estudava na casa de um amigo que era lá na Zona Norte, meu. Só para eu ir para lá, eu gastava quase 1h30. Nossa. De domingo, ainda que não tinha trânsito. Então, e eu fazia isso assim, achando que essas coisas iam me ajudar a ir melhor na faculdade. Mas foi a pior besteira que eu fiz, porque esse período eu tava indo tão mal quanto eu tava indo antes. Não melhorei nada assim a minha performance e pior, deixei os meus compromissos na igreja. E nessa época Deus foi me ensinando, né, a tomar decisão. Cara, tem um versículo que marca a minha vida, que é Mateus 6,33. Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. E isso martelava no meu coração sempre. Então, toda vez que eu começava a ir por um caminho de largar as coisas de Deus para tentar resolver minha vida, aí eu me lembrava desse versículo e voltava. Então, nessa época aí, eu vi que não estava dando certo, Deus começou a falar comigo, me cobrar nesse sentido, e aí eu falei, cara, quer saber, eu vou continuar fazendo as coisas que eu fui chamado para fazer aqui, eu começar a continuar frequentando, né, os ensaios e tudo mais, e na faculdade, seja o que Deus quiser, eu vou fazer o melhor que eu posso, mas assim, não vou ficar, né, perdendo assim, todos os finais de semana, enfiado na faculdade e tal, vou buscar esse equilíbrio, né? Então, não era que eu deixava de estudar, eu estudava, mas com os meus próprios recursos, né? Chegava um pouco antes na faculdade, ia embora um pouco mais tarde, usava o intervalo ali para estudar, só que não abria mais mão dos meus finais de semana. Isso tanto na faculdade como no trabalho também. Eu estava num emprego que tinha que trabalhar de sábado, né? E Deus me deu a graça de conseguir um estágio onde eu não trabalhava mais de sábado. Então eu já tinha ali o sábado para poder se dedicar ao Ministério de Louvor e tudo mais. E depois nesse processo começou a aparecer vagas mais interessantes, que eu já estava na engenharia, né? Estágios. E aí foi outro momento onde eu tive que decidir, e esse princípio que foi o que me fez decidir certo, sabe? Por isso que eu falo, precisa conhecer qual que é a vontade de Deus e quais são os princípios para você decidir bem. Né? Então, como é que você sabe que é a voz de Deus para fazer isso, para aquilo? Pelo que a palavra diz. Então, isso falava muito claro para mim. Busca primeiro o reino de Deus. Então, eu sempre focava nisso. Isso foi, cara, em todas as áreas. Foi na faculdade, foi no trabalho e foi também na minha vida sentimental, né? Porque eu era meio namorador mesmo no começo. Não tinha muito sucesso, mas pelo menos tentava, né? A banda de pagode ajudava? A gente vai chegar na banda de pagode. Essa época da banda de pagode aí, acho que era uma tentativa frustrada de ser mais namorador ainda. Mas enfim, então eu tive uns namoros muito zoados, assim, sabe? E teve uma época que Deus começou a falar comigo sobre isso também, né? Para de você querer ir atrás, né? De você buscar. E eu ficava mesmo, cara, assim, terminava um namoro, já ficava assim, olho de gavião, tipo... Não posso deixar passar. Não posso ficar sozinho, né? Aquela bobagem, né? E, cara, quando eu entendi isso e parei, né? Comecei a me concentrar mesmo nas coisas do Senhor, na ministração do louvor e tudo mais, nas oportunidades de pregar, de dar aula. Cara, aí a Jaque, que hoje é minha esposa, caiu de paraquedas na minha frente, assim, né? Não sei nem ir atrás, né? Mas parece que quanto mais você procura, não sei o que acontece. Ou você só escolhe errado, você só se frustra quando você tá de boa ali na paz, parece que as coisas começam a desandar. E pra tudo na vida, não é só na questão de sentimental. Não, eu sempre falo, já preguei esse texto algumas vezes, né? Eu sempre falo que Mateus 6,33 é uma matriz de responsabilidade. Né? Lá no trabalho, a gente tinha esse lance, assim, quando você ia fechar o contrato com o fornecedor, você criava no contrato aquela matriz de responsabilidade, ou seja, quem faz o quê? Então você tem essas responsabilidades, eu tenho essas. Isso está bem arranjadinho numa tabela lá. Eu digo que Mateus 6,33 é isso. É Deus fazendo conosco uma matriz de responsabilidade. A sua responsabilidade é buscar o meu reino, né? E a minha justiça. E a minha responsabilidade é prover tudo que você precisa. Quando a gente inverte isso, eu começo a buscar o que eu preciso e largo o reino de Deus, eu não consigo nenhuma coisa nem outra. Que era o que acontecia sempre que eu me desviava desse propósito. Mas aí eu voltava. Então foi assim com a questão sentimental, né? Buscava o namoro por minha própria conta, só batia a cabeça. Quando eu deixei de buscar, acabei conhecendo a Jaque, a gente namorou e casamos, hoje temos filhos e tudo mais.
E no trabalho é a mesma coisa, cara. Teve várias oportunidades que eu tive de pular etapa, sabe? De ganhar bem mais do que eu ganhava. Na época que você tá querendo casar, cara, desespero, né, Gabriel? Todo lugar você quer ganhar dinheiro. Pois é. Você vê na placa, precisa de lavador de prato. Você fala, acho que dá tempo, hein? Das 8 às 2, dá pra ir, hein? Então, a gente tava naquela ansiedade, né, pra poder casar e comprar apartamento, ter onde morar e tal. E aí nessa época pintou uma oportunidade. Eu tinha feito estágio num lugar, depois saí, e o chefe desse lugar que eu trabalhei me chamou pra voltar, cara, pra ganhar 3 vezes o que eu ganhava onde eu tava, né? E eu tava querendo casar, né? Falei, putz, cara, que Você já falou, é de Deus, é Deus mandando aí, ó. Tá provendo pro meu casamento. Poxa, obrigado. Pois é, só que como que eu percebi que não era de Deus? Porque aquilo infringia o princípio de Mateus 6,33. Porque aquele trabalho iria exigir de mim uma escala de trabalho. Como era um trabalho vinculado à manutenção, os meus principais atividades seriam de final de semana. Então isso ia matar a minha vida, né, e aquilo que eu estava desenvolvendo na igreja. Então eu não quis ir, cara. Falei, cara, agradeço a oportunidade, a baita oportunidade, mas eu não vou. Não vou porque isso vai me limitar muito e tal. E eu tinha feito um amigo ali, né, e ele virou um amigão mesmo, né. Ele lutava bastante para eu me dar bem. E ele ficou maluco, me ficou bravo mesmo, cara. Quase que a gente perde a amizade. Porque ele falou, não acredito, eu falei de você pro meu chefe e tal, né. Fiz uma propaganda sua, cara, uma baita oportunidade, meu. Falei, cara, mas não se enquadra nesse princípio, então pra mim não serve. Eu acho que é bem isso. Às vezes a gente tem algumas oportunidades na vida que aparentam ser algo, provisão de Deus na minha vida. Eu tava querendo esse emprego, o emprego apareceu e às vezes a gente fica nessa, será que é de Deus? E se eu não for? E aí a gente fica, principalmente quem é mais novo, não tem tanta experiência com Deus, fica com essa dificuldade de como entender a voz de Deus e como ouvir. Às vezes a gente quer ouvir algo sobrenatural que Deus fala. Não vai. Você quer que fala, vai que é sua. Pois é. E a gente esquece às vezes que a palavra de Deus está... A forma mais rápida de você ouvir a Deus é a Bíblia, a palavra. Pois é. Esse princípio me norteou, cara. Nisso, no trabalho, no namoro, na faculdade, que aí eu comecei a tomar decisões, comecei a amadurecer nesse sentido. E aí eu comecei a ver que, cara, Deus, guarda isso, Deus zela pela sua palavra. Então, como ele falou que se eu buscar, ele vai prover, era isso que acontecia. Então eu comecei a experimentar isso, né? Porque aí eu neguei essa oportunidade de trabalho por um tempo e fiquei, né, ali, né, contando moeda para conseguir fazer uma prestação do apartamento e tal. Só, cara, depois que a gente conseguiu com muito custo, né, comprar o nosso apartamentinho ali, aí eu comecei a ter outras oportunidades na empresa que eu tava, né? E aí, até uma história engraçada que eu acabei nem fazendo na minha graduação, porque tinha uma vaga de engenheiro engatilhada e, a vaga caiu assim no meu colo, né? Era bem na hora que eu ia me formar. Só que se eu fosse esperar a graduação no outro ano junto com a minha turma, eu ia perder a vaga. Então eu falei, graduação pra quê, né? Aí não fiz o meu juramento numa sala de aula lá com formatura. Formatura. Não fez. E aí só peguei o meu canudo lá, levei pra minha chefe, pronto, tá aqui, deu ó. a vaga. Tá aqui na mão. E aí nessa ocasião eu tava ganhando aquilo que o cara tinha me oferecido lá atrás, né? Caramba. Que era 3 vezes. Então assim, já tava numa condição bem melhor. A Jaque também já tava indo muito bem lá no Bradesco. Então assim, Deus, ele zela pela sua palavra. Se a gente não furar a matriz de responsabilidade, a gente vai colher os frutos dessa palavra. Não é que tudo foi fácil, não. Foi muito suado e tal. Sempre muita preocupação. Mas o Senhor sempre honrava, cara. Sempre honrava. Nesse período que você ficou com a Jaque, quanto tempo durou o relacionamento de vocês até o casamento? É uma coisa que eu não aconselho pra ninguém. A gente namorou 6 anos. 6 anos. 6 anos. E que é uma outra coisa que hoje eu vejo com mais clareza, assim, sabe? Às vezes a gente tem essa ideia, assim, né? Eu vejo alguns jovens, eu vou casar só quando eu terminar a faculdade. Outros, eu vou casar só quando eu tiver a casa dos meus sonhos, eu vou casar só quando. Cara, isso não é princípio bíblico. Na Bíblia você não vê nada desse tipo assim. Você casa quando? Você casa quando o quê? Você casa quando você encontra aquela pessoa que é aquele casamento, né, de vocação e de propósito. Aí você vai morar, cara, onde der pra morar. Eu sei que ninguém quer isso, né? Nem naquela época eu também não queria morar em
qualquer lugar, não queria alugar. Alugar parecia uma ideia estranha para mim, né? Fui ensinado, sei lá, que alugar era um desperdício de dinheiro. Então a gente se matou, cara, esperou muito assim para casar. Acho que a gente poderia ter feito diferente, né? Acho que hoje, com a cabeça que eu tenho, não faria tanta questão de algumas coisas que eu fiz. Mas enfim, durou 6 anos e tal, a gente namorou. E aí conseguimos um apartamento bem pequenininho mesmo, assim, com muito custo, né? Também foi outro milagre, assim, porque a gente foi com aquela cara de tacho, sentar na central de vendas lá. Eu falei pra Jaque, se passar, passou, né? Vai lá. Vai que... Vai que... E, cara, passou, meu. Eu era estagiário e ela era escriturária no banco. Então, tipo, eu não tinha nem como comprovar minha renda, porque estagiário não... Você não tem vínculo nenhum, né? Eu levei os extratos do banco lá, com aquela merrequinha que caía. Aquela hora que aprovou o financiamento, um olho pro outro, tem certeza? Foi bem isso mesmo. Vou nem falar muito, vai que eu mudo de ideia. Já assina rápido. Isso, cara, foi bem isso. Ó, eu vou contar até um pecado aqui, acho que eu nem sei se eu contei isso pra alguém. Eliezer peca? O Eliezer peca? Mas na Essa é época, novidade, cara, a né? gente fez uma coisa muito errada. Por isso que esse negócio de queimar etapa, talvez... Eu não vejo claramente que implicação que isso tornou, porque Deus é misericordioso. Mas assim, a gente chegou até para uma possibilidade que a gente tinha para melhorar o nosso orçamento, era comprovar que a gente já tinha um tipo de vínculo, sabe? O que é aquela certidão que se faz? União estável? Isso. Aí eu e a Jaque fomos lá e fizemos. Fizemos união estável, a gente não tinha união estável, coisa nenhuma. Mas fomos querendo queimar a etapa. E no final aquilo não ajudou em nada, a gente não conseguiu, ficou esperando do mesmo jeito, né? E ela aprovou depois do orçamento, não foi por causa disso. Então, assim, é o que eu falo. A gente quer queimar, a gente quer, por causa da nossa falta de fidelidade com essa matriz de responsabilidade, a gente quer trazer para nós essa responsabilidade, a gente só faz bobagem. Né? A gente acha que a gente consegue dar uma ajudinha pra ele. Igual Sara querendo que Abraão tivesse o filho cagar, essas histórias aí. A gente foi tentar fazer isso também, mas... E às vezes até acaba atrasando um pouquinho o processo, né? Fizemos. Essas coisas. Pode ser que não tenha acontecido com você, mas muita coisa que a gente tenta acelerar, às vezes a gente atrasa. Não ajudou em nada e a gente só ficou com aquela culpa, né? Porque assim, o que a gente fez era mentira, né? A gente falou que tinha uma união estável, a gente não tinha, porque a condição da união estável você tá morando junto, tal, um tempo e tal, não era a nossa condição. Aliás, é um mau testemunho, porque a gente era cristão, como a gente vai falar que tava morando junto. Sim. Enfim, as cabeçadas que a gente dá, mas só reforçou pra mim que Mateus 6,33, Deus é fiel a essa palavra, né? Então, as coisas aconteceram assim. E aí você casou, ficou trabalhando mais quanto tempo depois na engenharia, na sua profissão, até... Então, cara, foi engraçado, porque foi um tempão, né, pra conseguir essa vaga de engenheiro, e acho que eu trabalhei nela 3 anos, cara, só. Não deu nem o tempo da faculdade, porque eu estudei 6 anos para ser engenheiro e trabalhei 3 anos só como engenheiro. Se eu não me engano foi isso, porque a gente casou em 2011 e acho que depois de 1 ano... Não, foi no ano da minha formatura. É isso mesmo, 3 anos mesmo. 2011 foi quando eu casei e me formei. Foi no ano do meu TCC que a gente estava casando, né? Aliás, eu voltei da lua de mel e tive que pôr o TCC em dia, que estava bem atrasado. Mas foi bem nesse ano. E aí, no final, né, logo quando eu terminei a faculdade, eu consegui essa vaga de engenheiro. E aí, em 2014, eu saí do trabalho, né, da engenharia. E como que foi esse processo de saída? Porque você, sua vida inteira estava norteada por esse caminho, você dedicou tempo, você investiu financeiramente. Até hoje eu área. pago a faculdade. Então, e como é que é? Do nada, as coisas acontecem, Deus falou, e você falou, cara, chega, eu vou virar. Como que foi esse processo de reconhecer essa direção de Deus e o processo de encarar e falar, meu, Deus tá falando e eu vou fazer? Pois é, cara. Primeiro que não foi instantâneo, né? Foi de uma hora para outra. Deus foi trabalhando isso no meu coração. A gente estava tendo muitas experiências ali com Deus, né? Muitas oportunidades. Eu comecei a amar mesmo a questão do ensino da Bíblia, né? Gostava muito de dar aula, ainda gosto muito de dar aula, tal, de pregar. E aquilo era mesmo a minha paixão. Então, isso cada vez crescia mais dentro de mim, né? E ao mesmo tempo, o meu trabalho, eu fui começando aos pouquinhos, criar uma insatisfação, não com o trabalho em si, mas com uma questão de propósito, assim, sabe? Eu comecei a perceber, assim, que aquilo não era o lugar certo para eu estar, era um baita lugar, né?
só que não era o meu lugar, né? Eu tinha, assim, comecei a me desenvolver muito no trabalho, ter muitas oportunidades, né? Quando eu saí, eu estava na linha de sucessão da minha área, então meu chefe, a próxima promoção que ele tivesse, eu iria ocupar a vaga dele, então estava tudo muito bem encaminhado, assim. Então eu não tinha nenhuma razão para sair, nenhuma mesmo. Até eu lembro que conversando com um amigo do trabalho, ele me falou isso, ele falou, cara, a maior certeza que eu tenho que você está tomando a decisão certa é porque você está fazendo isso por nenhuma outra razão, a não ser pela questão de você ouvir que Deus está te chamando. Não é assim, putz, cara, não aguento mais esse trabalho, eu vou tentar a vida na igreja, sabe? Então não foi assim, né? Pelo contrário, né? Eu estava muito cheio de regalias no trabalho e mesmo assim eu estava com uma certa insatisfação. Eu lembro de compartilhar até com um colega de trabalho sobre isso, né? A gente construía a rede de fibra ótica, eu ficava falando assim para ele, André, cara, vai passar um tempo aqui, cara, essas redes que ele construiu não vai servir para nada, cara. Parece que o que eu estou fazendo assim é uma coisa transitória, né? E eu acho que não é isso que Deus quer que eu faça, tal. E a gente ia para o trabalho junto, voltava do trabalho junto, então a gente conversava bastante, né? E eu sempre com essa minha inquietação, né? E teve uma hora que até que ele começou a falar, meu, puta, você nunca tá satisfeito também, né, cara? Não, agora que chegou como engenheiro aí, chato, hein? Tá bom. Mas não, assim, não era uma insatisfação com o trabalho, era acho que estava no lugar errado. Uma insatisfação pessoal mesmo ali. Assim, sabe, aquele glamour, agora eu sou engenheiro. Eu falei, cara, não é isso, né? Não tô no lugar certo. Mas às vezes não é, pode ser até que Deus mesmo começou a gerar isso dentro de você para já te direcionar. Tenho certeza disso, porque se eu tivesse ali totalmente apaixonado, talvez eu teria dito não. Mas Deus começou a trabalhar isso no meu coração um tempo antes. E aí um dia, eu lembro que o Yeshua foi fazer um trabalho lá em Extrema. A gente foi fazer um trabalho evangelístico lá em Extrema e tal. Teve um negócio lá visitando as casas e no final a gente teve um culto lá, né? E nesse dia, cara, o pastor sentou comigo no momento da tarde ali que a gente tava e ele conversou comigo, ele jogou um verde, assim, né? Uhum. Sabendo, assim, da possibilidade, né? Se eu pensava isso em algum dia, eu fiquei até apavorado, né? Porque ele falou, pastor, nossa, nunca pensei nisso, né? De atuar em tempo integral na igreja, né? De dedicar minha vida totalmente a isso. Nunca pensei, não. Aí ele falou, bom, porque eu tenho orado sobre isso e tal, queria ver o que você pensa e tal. Mas foi só isso, assim, uma conversa bem desinteressada, nenhuma promessa, nada. Isso foi, acho que 1 ou 2 anos antes o Ministério da Igreja fazer o convite oficial mesmo, né? E ele falou e eu fui dormir com aquele barulho, né? Falei, caramba, o que é isso? Aí conversei com a Jaque, eu lembro que a gente teve uma conversa bem séria, né? Ela sempre teve, assim, já desde que a gente casou, né? Ainda quando era com o pastor Edson, ele sempre brincava com esse negócio de me mandar pro Acre, ele sempre falava de mandar você pro Acre e tal. E então ela sempre ficava assim com aquela expectativa, que ela achava que uma hora ia acontecer alguma coisa desse tipo, né? Quando ele falou isso, quando a gente voltou para casa, eu conversei com ela, eu falei, como é que tá o seu coração em relação a isso, né? Se Deus me chamar para ir para algum lugar, sei lá, não sabia o que o pastor estava pensando, de repente plantar a igreja em algum lugar, né? Você estaria disposta a isso, a gente abrir mão, né? Porque ela estava com o emprego consolidado, eu também. Estava disposta a isso? E ela falou assim, muito com uma convicção que poucas vezes eu vi a Jaque ter, falando assim, não, a gente vai, se for Deus que chamar, a gente vai, né? Falei, então, legal. Aquilo me deu muita paz, né? Fiquei muito tranquilo. Falei, bom, se acontecer então, eu não vou tomar uma decisão sozinho que vai criar um problema em casa. E aí foi mais um jeito de Deus ir construindo isso em mim. Então, aí passou um tempo, eu continuei trabalhando e essa mesma situação e tal. Aí, cara, naquele ano, quando o Ministério realmente convidou, que foi em 2014, as pequenas coisinhas do meu trabalho que eu ficava pensando assim, pô, isso aqui podia ser melhor, cara, vinha, sabe? Teve uma época que eu tava, olha, uma coisa boba, mas eu guardava o carro, a empresa era numa avenida ali bem conhecida de São Paulo, João Dias, só que minha vaga de estacionamento era no Carrefour, que era do outro lado. Então, eu tava chovendo, você tomava chuva e tal. Cara, eu pensei comigo, isso não falei isso pra ninguém, né? Falei, puxa vida, né, meu? Podia guardar o carro aqui dentro. Só que só o pessoal que guardava lá, né? Cara, do nada a menina do RH me mandou uma mensagem falando assim, Eliezer, acho que o seu perfil, né, sua vaga, seu cargo agora,
se enquadra aqui nas vagas da TIM e vagou uma vaga aqui para você dentro do prédio. Você não quer usar? Eu falei, quero. Você falou, como não? Valeu, né? Tem que Como perguntar. E eu lembro, eu trabalhei na TIM, aqui do lado do Atrium. Não, eu trabalhava na unidade da Zona Sul. Nossa, então tem Carrefour do lado de toda a TIM? Eu acho que sim. É padrão. Porque eu lembro que o pessoal que tinha um cargo menor que também colocava no Carrefour. Isso, então. E o pessoal mais top coloca dentro do Pois estacionamento. cara. Então era maior status, porque se você entrava com o carro no portão da TIM, é porque você era o cara, né? Meu Deus. Seu Já crachá chega abre de vidro a aberto pra todo garagem. mundo ver quem tá chegando, né? Seu crachá abre a garagem, é que você é top. Então, cara, isso aconteceu. Aí outras coisas, tipo, a minha máquina, eu precisava de uma máquina diferente, porque eu usava muito AutoCAD e tal, meus caras deram a máquina, sabe? Precisava de um monitor a mais, os caras deram, sabe? Todas essas bobagenzinhas, sem contar as minhas avaliações. Eu tive tinha um programa de avaliação lá, onde o mesmo funcionário não podia ser promovido de forma seguida, né? Até para ter uma alta atividade na área. Só que, para mim, não aconteceu isso. Eu fui 2 anos seguidos promovido por conta da minha avaliação. Então, assim, cara, de verdade, eu não tinha nenhum motivo para sair do meu emprego. Nenhum. Caramba. Tava ganhando bem, tá tudo bem. E aí o pastor chegou e falou, vem cá. Aí o pastor teve a segunda conversa comigo. Aí ele falou, conversei com o ministério. Na época a igreja estava na construção, né, do templo novo. E além da demanda da própria igreja, né, porque um pastor só, ali, com todo aquele pessoal, estava difícil ainda conciliar a obra, estava um negócio bem complicado, né? E como eu tinha formação na área de engenharia, eu já estava ajudando antes, mas tinha o meu limite, né, de conseguir ajudar, né? Não conseguia atender fornecedor, porque estava no trabalho, na Zona Sul, não dava nem para dar uma corrida lá. Então, chegou num limite assim que precisava mesmo desse apoio. Aí o ministério aprovou e eles me chamaram um dia, né? Aliás, eu já era do ministério, mas aí essa reunião foi especificamente para eles me pedirem para estar junto, né? Com o pastor, com a anuência deles. E aí eu entendi, né? Eu falei, bom, eu sempre oro, né, Senhor? Quero fazer a tua vontade, né? Aquela oração que a gente sempre fala, né? Eis-me aqui. Só faça essa oração se você tiver certeza. Você faz aquele eis-me aqui, Senhor. Então eu lembro mesmo, assim, de quando eles formularem o convite, eu lembrasse das vezes que eu tinha orado sobre isso, sabe? Falar, não faz sentido agora eu dizer que não, né? Com todo esse histórico, com tudo que está acontecendo. Então aí eu falei, irmãos, a confirmação de que isso é a vontade de Deus para mim é a liderança de vocês sobre a minha vida, né? Eu estou para servir a igreja. Então, se vocês entendem que a minha vida será mais útil aqui, então eu tô dentro, né? Vou aceitar, então. E aí rolou aquele friozinho na barriga na hora do convite. Como que foi? Friozinho, cara, meu Deus, velho. Fui ali. E ó, que engraçado, porque eu era o secretário do ministério, então eu tava redigindo a ata e sendo alvo das perguntas e tal, então eu tava fazendo um diário do que tava acontecendo ali, né? Tudo só batendo os dedos na tecla agora, né? E o pastor me perguntou, estava suando frio. Nossa, cara, foi bem louco, assim, foi bem louco, mas é o frio na barriga que eu acho que precisa ter para o senso de responsabilidade, mas ao mesmo tempo, cara, aquele negócio, aquela inquietação, de repente, assim, pô, agora é o lugar, cara, é isso que Deus me chamou para fazer. Então eu tive essa paz nesse sentido, mas não vou mentir, cara, eu fiquei preocupado, porque nessa época, olha como que Deus é fiel no Mateus 6,33. Nessa época, eu e a Jaque tínhamos um plano de, em 5 anos, a gente mudar daquele apartamento, né? E em 4 anos a nossa condição estava legal e apareceu uma oportunidade de a gente construir uma casa, comprar um terreno e tal, né? E a gente foi lá e fizemos a proposta para vender. E ó, é um negócio muito de Deus, porque para dar certo isso, eu teria que vender o meu apartamento, só que sem sair dele, né? O cara tinha que comprar o meu apartamento e deixar eu morando, porque eu não tinha para onde ir. Tinha que construir a casa ainda, então precisava de pelo menos 10 meses aí de prazo. Como é que você fala pro cara, tô vendendo meu apartamento, mas eu não posso sair. Mas eu fico aqui tomando conta, tá? Mas é seu, isso, hein? Cara. O único jeito dá certo, porque assim, eu não tinha dinheiro para comprar o terreno sem vender o apartamento. Era o único recurso que eu tinha. Mesmo assim, na caruda eu pus o apartamento para vender lá e esperei. Cara, não vinha ninguém. Acho que foi uns 3 meses em um monte de imobiliária. Ninguém, cara, se interessava pro apartamento. Falei, bom, já
uma coisa tá certa, não é pra gente fazer isso, né? Vamos ficar tranquilo. Aí bem nessa época que o Ministério fez esse convite para eu estar em tempo integral, um amigo meu, ele lá do trabalho inclusive, ele falou, meu, você tá vendendo apartamento e tal? Eu falei, cara, tô. Aí ele falou, deixa eu ir lá ver um dia e tal. Ele foi ver um dia, aí eu contei pra ele, falei, cara, isso aqui eu preciso fazer um acerto com você, que eu tô querendo construir uma casa e se você for comprar eu preciso ficar 10 meses aqui ainda, né? A gente faz um ajuste aí no preço e tal, mas eu preciso... Ele falou, não, beleza, porque eu tô comprando um apartamento, mas para investir, eu tenho minha casa já, eu não vou mudar. Eu falei, putz, então vai ficar bom, né? Fica bom. Então vamos fazer um acerto aí do valor, como se fosse um aluguel mesmo, mas no final não deu nem perto de um aluguel, né? E aí deu certo, vendi o apartamento, quer dizer, assim, deu certo o nosso acordo, só que aí precisava o banco tanto aprovar o financiamento dele quanto o meu. Cara, e deu um monte de rolo, assim, os caras ficavam pedindo um monte de documento, isso porque o meu vizinho trabalhava na Caixa. Ele levava, os caras pediam o outro, aí eu falei, Jaque, olha, de verdade, acho que não é pra gente comprar, não. Aí quando o Ministério me chamou, eu falei, meu, beleza, é livramento de Deus, porque agora eu tava com um salário legal, tinha todos os benefícios da empresa lá, agora eu aceitei o convite sem nem saber se eu ia ter uma ajuda de custo. Eu imaginava que teria, porque a igreja sempre oferece, né? Pelo menos uma ajuda. Mas eu não sabia quanto era. Você não sabia que você foi na cara. Nem quis saber, porque assim, já pra meu coração não me enganar, sabe? Que seria uma troca de emprego. Eu tava indo por conta da vocação mesmo. E se aquilo desse alguma sobrevivência, legal. Mas se não desse, por quê? Eu já tinha conversado isso com a Jaque, a gente tinha como se virar. Então assim, não tava dando uma responsabilidade, né? Só que a gente ia ter que mudar bastante o padrão de vida. Mas eu falei, não, vamos, tal. E depois que eles foram decidir, né? Em ajuda de custo e tudo mais. Mas então eu achei que era um livramento de Deus, falando, olha, é melhor você não fazer mesmo, porque agora você vai precisar apertar o cinto aí legal, né? O padrão de vida é outro agora. E beleza, falei, não vai dar certo, beleza, vamos cancelar. Só que, cara, eu lembro que foi numa emenda de feriado essa reunião. Era tipo feriado na terça, né? Emendou sábado, domingo, segunda e terça. A reunião foi na terça. Na quarta, o banco ligou, aprovou o orçamento do cara e o meu. E aí? Cara, eu fiquei em desespero, né? Eu falei, agora, meu, eu não sei nem se eu vou ter dinheiro pra pagar isso aí, cara. Como que eu vou fazer? Eu vou vender um apartamento. E aí, senhor? Respondeu minha dúvida com outra dúvida. Pois é. Aí eu conversei com a Jaque, cara, a gente falou, olha, a gente tava pronto, Deus conhece nosso coração. Se a gente precisasse morar mais 10 anos num apartamento minúsculo ali e ficar ali, não teria problema. Deus já sabia que a gente ia fazer isso. Mas o financiamento saiu, cara. Não tava saindo até agora. Agora que eu aceitei, saiu. Agora eu vou lá e falo pro banco, não, desfaz, né? Não, Deus tá conduzindo negócio, vamos nessa. Vai na fé. E fui, cara, e fui. E Deus abençoou, cara. Abençoou que a gente, com o dinheiro do apartamento, né, eu construí a casa toda, não totalmente completa, né, mas já de um jeito que a gente podia entrar, e fiquei só com a dívida do terreno, né, e aí encaixava no nosso orçamento e tal, e a gente mudou. E foi engraçado também, porque a gente estava procurando um apartamento, nosso apartamento tinha 48 metros quadrados, era uma sala, né, minha sala era tipo esse lugar aqui que a gente tá. Aí a gente estava procurando um apartamento com mais um quarto, né? Pensando já que a gente talvez teria filho e tal, né? 2 quartos, assim, então um apartamento de 60, 70 metros. E, cara, a gente foi ver, era uma fortuna. Falando, meu, não tem jeito, né? A gente foi ver um monte e, não vai dar certo isso aí. E aí apareceu a oportunidade de construir a casa, cara, e a minha casa hoje tem 5 vezes o tamanho do meu apartamento. Então, é Deus purinho, cara, porque eu nunca teria tido essa ideia por mim mesmo, né? Deus foi conduzindo ali, e então hoje a gente tá ali num lugar bem legal, que a gente gosta pra caramba. Bom, agora eu quero saber se você lembra de uma coisa, como é que foi o seu dia 1 trabalhando ali como presbítero? Nossa, cara, foi um negócio doido, assim, porque eu fui com aquela carga de engenheiro, sabe? Cheio de planilha na cabeça e tal. Onde que eu vou bater o ponto? Eu lembro, cara. Nossa, o pastor Cadê o AutoCAD desse computador aqui? Pois é. O pastor Demir deve ter dado risada sozinho, né? Mas ele era muito tranquilo, assim, comigo. Mas, cara, eu fui assim, tipo, o que eu sabia era o que eu aprendi na engenharia, né? Então,
eu comecei a ver algumas coisas na igreja, assim, que eu comecei a criar processo. Eu lembro que eu cheguei pra ele, cara, e o pastor Ademir é um cavalheiro, né? Mas eu cheguei pra ele uma vez com uma planilha, cara, pra gente anotar, que era a mesma planilha que a gente tinha na empresa, pra anotar quando você pega o carro, você marca a quilometragem, assim, pro reembolso de gasolina. Então eu vinha com essas ideias pra ele. Ele falou, Eliésio, mas isso aqui na igreja, cara, isso aqui é inviável, não tem como a gente controlar isso, né? Até porque não tem nem o carro da empresa, né? Mas para você ficar repondo a gasolina desse jeito, assim... Então aquelas ideias que eu tinha, né, de processos e tudo mais, eu demorei para ajustar isso aí. Né? Mas depois que eu fui ajustando, aí a coisa foi engrenando. Acho que até a obra nesse sentido me ajudou, porque como eu tinha que trabalhar na construção da obra, então eu comecei a fazer um pouquinho do que eu fazia no trabalho. Então gestão de contrato, receber fornecedor, negociar. Então... era um pouco do dia a dia, então foi um momento de transição, né? Até que a obra terminou, e aí eu comecei a me envolver mais com a vida da igreja mesmo. Né? Até que a obra terminou, eu comecei a me envolver mais com a obra. Você sabe que isso foi uma outra crise, né? Que o pastor Israel me ajudou nisso, porque passou um tempo eu trabalhando na obra, ali da igreja mesmo, na obra, o templo, né? Construção da igreja. E eu comecei a entrar numa crise assim, falei, caramba, eu achava que minha vida estava sem propósito porque eu estava construindo coisas, né, lá fora, e eu vim para a igreja para construir outras coisas, cara. Eu falei, então, eu lembro que uma vez eu estava levando o pastor Israel em casa, e eu falei isso para ele, né, eu falei, pastor Israel, tô meio frustrado assim, né, porque eu tinha expectativa de que meu trabalho na igreja ia ser uma coisa muito mais espiritual, né, só que às vezes eu me vejo fazendo as mesmas coisas que eu fazia no trabalho. Aí ele falou, eu não lembro exatamente as palavras dele, mas ele falou assim, né, que naquele momento o que Deus e a igreja precisavam de mim era aquilo, né, e que tinha processos para eu viver, e aquilo fazia parte do processo. E aí eu fiquei mais em paz, né, com aquela fala dele ali, né, e fui seguindo. Aí quando terminou a obra, aí Deus foi dando outras oportunidades, né, hoje a gente está envolvido muito mais na vida da igreja mesmo do que no processo administrativo. E eu acho que antes você já tinha um contato com esses caras que tem mais tempo de caminhada, mas como foi estar junto e vivendo real full time com eles, tá absorvendo, por exemplo, o pastor Israel, o pastor mesmo mais próximo, como que foi estar ali junto? Agregou muito? Cara, muito legal. Eu falo assim que o pastor Ademir é um baita de um tutor, cara, um baita de um mentor, assim. Com toda a simplicidade dele, assim, o cuidado que ele tem, ele tem um jeito assim muito peculiar, né, de envolver a gente no processo sem jogar a gente na fogueira, né? Então eu me lembro assim de várias oportunidades, até na época que a gente começou a trabalhar junto, eu apelidei ele de pastor da morte, né? Porque foi uma época, cara, que morreu muita gente na igreja lá. E ele fazia, cara, funeral direto. E é engraçado que o funeral sempre caía no dia da folga dele, que era de sexta-feira. Então eu zoava bastante ele nisso aí. Então, assim, aí ele sempre ia comigo. Cara, eu acho que das coisas que a gente faz, lidar com o luto de uma família é uma das coisas mais delicadas, sabe? Tem várias situações de aconselhamento ali que são delicadas, mas lidar com o luto... Eu me lembro de uma família que eu conversei uma vez, que frequentava a igreja, que eles tinham um trauma muito grande com o pastor da igreja anterior de onde eles eram, por causa de uma frase que ele falou no funeral do filho deles, sabe? Acho que ela pediu, se eu me lembro bem, ela pediu para ele fazer uma oração e ele falou assim, tipo, agora não adianta mais oração por ele, assim, não sei se foi bem isso que ele quis dizer, mas uma frase mal colocada, aquilo marcou o coração dela, eles ficaram afastados um tempão da igreja. Eu fui visitar e ela contou essa história. Então é um momento muito delicado e o pastor ele tem assim uma sabedoria, cara, para esses momentos. Não sei quem de vocês já acompanhou ele em algum funeral, mas ele tem sempre uma palavra muito precisa, ele tem assim um equilíbrio, né? E ele foi assim, muito jeitosamente me colocando nessas situações, né? Dessas mais delicadas até as mais corriqueiras, né? E me mostrando, assim, quando eu vinha com a planilha, ele não vinha aqui, tipo, falar pra mim assim, você é um idiota, isso aqui não tem nada a ver, isso aqui não serve pra igreja, né? Mas ele, com toda a paciência, né, e misericórdia, ele foi transformando o engenheiro, né? E alguém com um coração mais pastoral, né? Aquela visão administrativa e gerencial que eu tinha, ela foi se tornando mais uma visão mais pastoral, de cuidado com as pessoas, que nisso ele é fantástico. Então,
Esse processo foi muito interessante. E aí, convivência com ele era fantástica e ainda tinha os pastores mais velhos, né? Nas minhas crises mais agudas, eu lembro de conversar com o pastor João, né? Algumas vezes, sobre algumas percepções que eu tinha, enfim, alguns pensamentos. O pastor Israel, sempre muito conselheiro. Aliás, não sei se vocês reparam, né? Faz tempo que eu não assisto o culto lá na sede, mas eu estou sempre sentado ou do lado dele ou na frente dele. E durante o culto, vira e mexe, ele vem no meu ouvido, assim, fala alguma coisa, dá alguma palavra. Então é uma relação, assim, maravilhosa, cara. Desculpa te cortar. Deixa eu só fazer um momento. Pastor Israel, pastor Ademir, pastor João, queremos vocês aqui. Em breve o convite será feito. Desculpa. Nessa questão do funeral, cara, meu pai tem um testemunho com você acredita? Eu não sei se ele já chegou a te contar. Mas ele contou essa semana pro Gabriel e pra Camila. Ele tava falando do seu cuidado, cara. Com 2 anos atrás eu perdi o meu tio, irmão do meu pai, né? E foi um momento muito difícil pro meu pai, pra minha avó, pros meus outros tios. E teve uma frase que você disse lá no funeral que marcou meu pai muito. Eu até vou pedir pra ele contar um dia com calma. Eita, um dia com um pouquinho mais de calma pra você. Mas a frase que marcou ele foi você dizer que naquele momento não tinha nada que você dissesse pra ele que pudesse confortar o coração dele. Então você só queria estar presente do lado dele e estar junto ali com ele. Demonstração disso é que ele ficou sabendo que o Eliezer tá aqui, ó. O bolo é patrocínio. Sandrão GCM. Ficou marcado, cara. E ele, pra quem ele pode, ele conta disso, cara. Mas não faltou contar pra você só. Exato. Agora você me falando, acho que ele contou sim. Ele contou? Porque eu lembro que no funeral do seu tio, eu fiquei um tempão só sentado do lado dele, assim. Eu não falei nada, porque o tempo todo ali ele tava chorando muito. E é uma coisa assim, é mérito do pastor Ademir mesmo, porque ele que me ensinou isso. Sabe essa ansiedade da gente querer ter a resposta, a gente querer ter a palavra? Cara, ele me tirou essa ansiedade. Ele falou, Eliezer, o professor não precisa ter todas as respostas, muito menos o pastor. Tá? Tem momentos em que a melhor coisa a você fazer é você sentar do lado. E tá ali. É uma presença fiel, sabe? A pessoa tá desesperada, só que ela não tá sozinha. E foi aquilo que eu tentei fazer ali com teu pai aquele dia, né? De estar ali do lado, assim. Não podia responder as perguntas dele, que eram perguntas significativas, mas eu podia estar ali, né? Então, às vezes você tá ali é a melhor coisa que você pode fazer. E eu acho que talvez no afã, né? Essa experiência que eu contei dessa família, às vezes o pastor tentar dar uma resposta, ou tentar ali colocar um conceito que até é certo, porque realmente não faz sentido você orar para aqueles que já foram, né? Sim. Só que você querer, fazer teologia naquele momento ali, né? Trazer uma doutrina naquele momento para uma mãe que está despedaçada, isso não ajuda. Na hora da dor, cara, a única coisa que você tem que fazer é lamentar. Você não tem que responder. É só a gente pensar em Jó, né? Jó estava cheio de perguntas para Deus. Deus não respondeu nada para ele, deixou ele lamentando. E é o lamento que curou a Jó, né? Quando Deus resolve se manifestar, ele não responde nenhuma pergunta. Ele faz outras perguntas, tá vendo? Da palavra. Ele faz outras perguntas. Quando a gente fala que a gente tá fazendo cosplay de Jesus, a gente tá errado. Então é isso. Então esse processo foi muito bom, cara. Assim, com o tempo eu fui vendo mesmo esse meu... Hoje eu tenho bem pouco de engenheiro, tem alguns resquícios, né? Mas assim, vai sendo formado dentro de nós esse coração pastoral com a convivência que esses homens que amaram a igreja muito antes de nós. Realmente é incrível. Quando você para conversar com o pastor João, é incrível. E o fogo que ainda queima dentro deles, né? Eu sempre comento que eu tô orando do lado do pastor João, por exemplo, na sala de oração, antes da pandemia. Você orava do lado dele e você fala, cara, ele ainda quer umas coisas que você fala, velho, como que pode? E tanto tempo na caminhada queimando desse jeito e querendo queimar mais. Então, acrescenta demais. A paixão do pastor Israel por missões. Também. A Camila sabe disso. Exato. Né? A gente vê assim, culto de missão, toda vez que tem um envio, toda vez que tem um boletim missionário, cara, que tá ali lá se deleitando, né? Porque ele vê... E teve uma vez que ele falou isso pra mim, assim, né? Da tranquilidade dele ver, assim, pessoas se levantando, né? Assim, ele estava percebendo o final da vida dele, mas vendo o futuro, né? Vendo a igreja tendo pessoas que estavam se levantando para continuar. Então, isso dá uma tranquilidade, né? De você ver que eles estão deixando um legado, né? É mérito deles isso aí, eles que fizeram isso na gente. Legal.
É muito. Essa ideia do legado, eu acho que por isso, às vezes, muitos deles, eu acho que tem esse zelo que a gente fala assim, às vezes é meio ser quadrado, né? Que eles mantêm o padrão deles, que é o padrão que deu certo. E aí, quando chega uma galera mais jovem, eles ficam com aquele receio de, a gente construiu tudo até aqui, vai passar o bastão pra essa galera. Será que vai dar? Será que eles estão prontos? Eles ficam isso. Eu acho que eles têm esse medo. Por isso que é legal essa proximidade entre o jovem e o mais velho, para trocar essa figurinha, os jovens aprenderem com os mais velhos e os mais velhos terem a certeza de que, o trabalho foi bem feito, tá tudo em paz, vai tudo continuar seguindo, né? Cara, mas você sabe, assim, que pelo menos comigo, assim, eu nunca percebi deles esse olhar desconfiado, assim, sabe? Mas um olhar paternal, assim, sabe? Eles, lógico que eles me viram fazer bobagens, ainda vêm, né, alguma imaturidade, mas eles nunca vêm assim com o facão, falando, nossa, esse jovem maturo, olha, não, cara, é sempre assim, um olhar pastoral. Eu vejo assim que eles ensinam muito mais com a própria vida deles, sabe? Com a tolerância com a gente, com os erros, com a paciência, que faz você não querer decepcionar eles de jeito nenhum, né? Então eu acho que essa questão que às vezes a gente tem, essa ideia de que eles possam ter alguma insegurança com a juventude, é mais uma coisa que a gente cria do que uma coisa deles mesmos, né? Porque quando você se aproxima, quando você é alguém que está envolvido, que realmente está amando a igreja, cara, você vai ter assim deles um apoio irrestrito, né? A gente tem ali uma escola de obreiros ali de muita humildade, cara, muita humildade, né? Essas histórias que a gente ouve por aí, né, de pastor autoritário e tal, cara, não é uma realidade na nossa igreja, graças a Deus. A gente tem ali exemplo de homens que são muita coisa, mas eles vivem como se não fossem nada, né? Isso é verdade. Eu, durante um período, caminhando lá com o Ailton, a gente frequentava muitas igrejas, né? E algo que eu sempre comento com o Gabriel cara, o orgulho que eu tenho com a forma, o cuidado, o zelo que a nossa igreja tem com o evangelho, cara. Porque o evangelho lá ele é levado muito a sério. Então você vê isso pelas pessoas que estão lá mesmo, à frente, né? Não tem ninguém à frente ali que destoiu uma pessoa da outra. Tá todo mundo sempre muito alinhado ali, né? É uma escola ali, uma baita escola. A gente tem um baita privilégio, porque só os dois ali, né, já pesam tanto na história da nossa denominação, né? Pastor João com seus, acho que 16 anos de liderança nacional, e o pastor Israel com todo o envolvimento que ele teve na igreja como um todo, em missões, plantação de igreja, tá? Então, ele, como ele fala, né, ele foi o cara que carregou a mala do nosso missionário fundador, né? Então, é gente que tem o que dizer, né, cara? Tem bagagem. E mais do que o que dizer, né? A vida deles é um baita testemunho pra gente. Então, acho que só de olhar a gente já é muito edificado. E aí você teve esse processo, começou a trabalhar na igreja, ficou alguns anos depois, mais um desafio na conta, que foi o Irene. É verdade. Tava tudo mais bem. Recente, né? A hora que você falou, tô tranquilo. Mais recente, quando a gente tava ali, a gente acha que tá se acomodando, né? Já tá, agora eu tô pegando o jeito, aí Deus te coloca em uma outra situação pra te provar, né? Foi uma experiência muito boa, tem sido, né? A gente ainda tá lá, tem sido uma experiência muito boa, assim, muito diferente do que eu tava fazendo até então, né? E também uma oportunidade da igreja rever até, né, a sua percepção, né, sobre essa relação, sede-congregação e tal. Foi um tempo muito bom nesse sentido, assim, mas bem desafiador, né, porque a gente está no meio da pandemia e ainda teve uma mudança de liderança pastoral ali, então a gente procurou passar essa segurança para os membros ali da congregação, tal. A gente sabe que é muito difícil, né, mas foi um tempo também de muita experiência nesse sentido aí. Legal. E você também é nosso líder nos jovens lá. E, cara, o que você vê desse grupo? O que você espera? O que você acha que vai ser no futuro? Quando você já estiver ali, Pastor João, Pastor Israel, e ver essa garotada crescendo, o que você espera disso, cara? Cara, eu tenho muita expectativa, cara. Muita expectativa mesmo. Não escondo meu amor pela moçada mesmo, assim. Nem sou tão mais velho assim que muitos deles, sim, mas assim, é uma relação bem paternal assim mesmo, né? De querer ver o pessoal bem, querer ver eles vivendo essas experiências de consolidação. Que eu te digo, não foram coisas muito sobrenaturais assim, sabe? De ver anjo, de ver curas, de ver coisas assim. Só que é uma consolidação
É por isso que eu valorizo tanto a palavra, sabe? Deus foi pregando, né, a palavra no meu coração de uma forma muito profunda. Ele foi criando um amor no meu coração pela palavra que fez com que isso me desse base para várias coisas que aconteceram na minha vida depois, né? Então, por isso que a minha ênfase hoje é essa, né? Quando eu converso, né, com vocês, né, com o pessoal da juventude toda, né, toda a nossa ênfase é essa, né, em vida devocional, em palavra. Nosso foco não está tanto nas realizações, nos nossos eventos, sempre a proposta foi essa, mas a proposta da vida devocional. O que vocês estão vendo aí? Gente, desculpa que nossa querida Vou Camila aproveitar tropeçou na cadeira aqui atrás e é o nosso produtor Cado. Gente, é muito difícil você fazer um podcast quando tem gente caindo do outro lado. Gente, esse programa ao vivo, a Globo sofre com isso e quem é a gente pra não sofrer então? Meu Deus, cara. Eu só chutei, gente. Dificuldade. Então, perdão, dificuldade. aí. Enquanto não pode Perguntou o que espera da juventude, é isso, né? Espera isso aí. descredibilizados totalmente agora. Ô, Mas- cara, você podia abrir essa porta aí, dá um calor, né? Abre aí. Acho que vai fazer barulho. Agora pode ter barulho. Ah, depois que nós quebramos a magia do... É. Agora... Depois corta essa parte aí, produção. Não, vai assim mesmo. Mas eu acho legal, acho que o trabalho que você começou a construir já junto com todos nós, o conceito do grupo que foi colocado, e o processo até do discipulado depois que foi implementado aos poucos, hoje tomou uma proporção grande nos jovens e até na igreja, né? Sim. Então, esse cara é a menina dos meus olhos, né? Porque o fato de, há um tempo atrás, né, uns 5 anos atrás, assim, Deus começar a falar muito comigo sobre discipulado, né, sobre a importância da mutualidade, de uma vida relacional com outras pessoas que também derramem vida sobre você. Esse processo todo fez muito bem para mim, né? Eu comecei, mesmo a nossa igreja não tendo na época uma estrutura, assim, um pensamento nesse sentido, eu busquei viver isso, né, com alguns irmãos, amigos, tal, e aquilo me fez um bem gigantesco, né, que é a palavra sendo aplicada ali a cada semana. E logo eu quis, né, acho que dos grupos da igreja os que estavam mais suscetíveis, né, a abraçar algo nesse sentido eram os jovens. Então Deus criou essa oportunidade de eu voltar a liderar, porque eu já tinha um tempão, acho que uns 8 anos que eu tinha deixado a liderança da juventude, né. E aí houve a oportunidade de voltar e misturou, né, todo esse processo acontecendo. Então foi a ênfase que a gente procurou dar lá no Ministério de Jovens, né, dessa questão da relação, do relacionamento e da vida devocional. Então, assim, eu vou morrer falando isso para vocês, né, cara? Ora, ler a Bíblia, vida devocional, isso não pode abrir mão disso de jeito nenhum. E relacionamento, cara. Se a gente fizer isso e ainda conseguir fazer um monte de evento legal, pô, bacana, show de bola. Mas se a gente não estiver fazendo isso, acho que a gente não está fazendo nada. Então, eu tenho expectativa porque eu vejo assim, que muita gente, né, dos nossos estão entendendo isso, né? Estão se abrindo para esse tipo de relacionamento, estão buscando isso. A gente não alcançou todo mundo ainda, mas sabe que pode alcançar, né? Então, a maior parte do meu dia hoje é gasto nisso, cara, em relacionamentos e em promover outros relacionamentos. É o que eu mais falo hoje na igreja, em todos os ambientes que eu estou, todas as reuniões, sempre estou cutucando ali a necessidade de uma vida relacional e da gente seguir Jesus de verdade. E cara, pra quem tá assistindo a gente não sabe o que é um discipulado, você consegue resumir assim pra entender logo de primeira? Cara, eu gosto muito da definição do Mark Dever, né? Que é discipulado é você ajudar outras pessoas a seguir Jesus, exercendo sobre elas uma influência intencional. Então, você deliberadamente está criando um relacionamento com alguém para que ela amadureça, né? Então, envolve amizade? Pode envolver também. Pode até se desenvolver num relacionamento de amizade, né? Mas não é o principal, né? O principal é que os dois ali, que estão numa relação discipulado, as pessoas que estejam buscando, né, crescer e se parecer mais com Jesus. Então, é tão simples quanto isso, cara. Eu sei que o discipulado, ele causa hoje, né? Ele vem com uma carga, né, de coisas que têm acontecido nas igrejas por aí, movimentos que surgiram, né?
E às vezes as pessoas ao ouvirem discipulado entendem tudo isso, né? E criam uma resistência, porque acham que discipulado é ter alguém que vai ficar cuidando da sua vida o tempo todo, que vai escolher com quem você namora, que vai, enfim, interferir, ser um ditador, né? Um controlador. E não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com isso, né? É só você, de novo, né? Voltar para a Bíblia, né? É o discipulado bíblico, né? Então, até recentemente a gente teve a oportunidade de gravar um curso sobre isso e justamente tirando esses mitos aí desse tipo de discipulado. Então, é tão simples quanto isso, Léo. É tão simples quanto isso, você procurar ajudar alguém a se parecer mais com Jesus. E hoje, para quem está congregando ali no nosso meio e quiser começar um discipulado, não está ainda pertencente de um grupo, como que ele faz para saber como que está funcionando os grupos e ir atrás ali e começar? Então, eu diria assim que a gente hoje, nós estamos procurando fomentar o discipulado dentro da igreja como uma cultura e não como um programa. Porque quando é um programa, as pessoas elas ficam esperando alguém dizer para elas o que elas têm que fazer. Como que eu me encaixo nesse programa existente da igreja? Nossa ideia não é essa. Nossa ideia é criar uma cultura onde seja natural você criar um relacionamento discipulado. É normal. Não é uma coisa que precisa ser provocada. É natural quem está na igreja se interessar por alguém, olhar para o lado e ver alguém para quem ele pode oferecer a vida, tempo para ajudar. Então, hoje quem está na igreja, o nosso clamor olha para a Escritura e vê como que há claramente na Escritura uma ordem do Senhor Jesus para que a gente faça discípulos e para que a igreja viva num relacionamento de mutualidade. Olha para isso e simplesmente obedeça. Você não precisa de um programa para isso. Você não precisa de que isso aconteça de segunda, quarta e sexta. Você não precisa que alguém venha e te dê uma tabelinha de nomes possíveis para você discipular. É simplesmente ouvir a voz de Jesus e obedecer. Poxa, Deus quer que eu faça isso por alguém, então eu vou olhar alguém por quem eu posso fazer isso e faça. Né? Sem essa necessidade do controle do programa. Então, isso demora muito mais tempo do que criar um programa. Se o pastor viesse com um programa pronto e selecionasse, olha, Gabriel, você vai cuidar do Léo, Léo, você vai cuidar da Camila, Camila, você vai cuidar do Cadu, seria muito mais simples, mas não teria vida. Porque as pessoas estão fazendo não porque elas entenderam a voz de Jesus, mas porque o pastor veio com uma ideia nova. E a gente não quer isso. A gente quer que as pessoas ouçam Jesus falando através da nossa exortação, né? Mostrando que a Bíblia está dizendo isso o tempo todo, e por ouvirem Jesus, elas querem obedecer. Isso dura, porque quem ouve Jesus não ousa, ou se ousa, vai arcar com as consequências de dizer não. Né? Mas uma vez que você está convencido que é Jesus quer que você faça isso, você vai fazer, vai perseverar. Porque o discipulado não é romântico, que nem tem gente que pensa, né? Que dá tudo certo, que é sempre uma conversa amistosa. Tem hora que você vai ter que fazer uma pergunta difícil, tem hora que você vai ter que cutucar uma ferida, né? E você vai ter que se deixar ser cutucado também. Porque isso faz parte do crescimento, né? Essa vaidade que a gente tem de querer preservar, não, mas o que vão pensar de mim? Cara, eu já resolvi isso faz muito tempo. E quem me ajudou nisso foi o Charles Spurgeon. Ele falou, se alguém estiver falando alguma coisa ruim sobre você, não se preocupe, porque você é muito pior do que ela está falando. Então, não tem problema, cara. Não tem problema de se expor, porque a gente, todos nós, né, somos pecadores. Então, não quero que a pessoa veja a minha vida, porque ela vai descobrir, ela vai ver o que eu faço. E daí? Não era para ser novidade para ela. E se for, né, com a maturidade, né, com o trabalho do Espírito Santo, ela vai perceber e isso identifica, né? Eu sempre falo isso bastante, que a gente às vezes discipula mais pela nossa fraqueza do que pela nossa força. Eu ajudo mais alguém contando os meus fracassos, as dificuldades que eu tive, né? Os momentos em que eu me arrependi e vi que eu estava pecando, do que eu falo dos meus sucessos. Olha, eu sou isso, eu oro 3 horas por dia. Não, cara, eu tenho a mesma dificuldade que você de orar, tenho a mesma dificuldade, a mesma luta, né? Mas a gente persevera porque é o chamado do Senhor Jesus. A gente teve nosso discipulado ainda essa semana, né? E aí você me veio perguntar como é que estavam os meus devocionais. Pergunta clássica. Pergunta clássica. Eu falei, cara, faz umas 2 semanas que não tá sendo tão bacana, não. E aí foi exatamente isso. Você trouxe um exemplo seu, falou, também aí foi difícil pra mim. Então você trouxe isso e, isso cria uma conexão muito grande, porque você se sente abraçado ali. Você fala, cara, não sou só eu que tenho esse problema, então. E aí foi o que eu te falei. Eu falei, me ajuda. Deixa eu ver, como é que você faz um devocional? Você abriu já comigo, a gente olhou juntos lá, me deu um monte de dica, falou, tenta dessa forma, se não der certo, tenta de outra. Mas o importante é que ele esteja sendo feito, né? E, cara, você dá
essa direcionamento pelo exemplo é a melhor coisa que tem, né? Então, e isso eu estou tentando imitar, Léo, o discipulado bíblico. Porque o discipulado bíblico é assim, vem ver. É o que Jesus fala para aqueles discípulos assim, mestre, onde o senhor assiste, né? Como o senhor faz? Onde o senhor atende? Cara, vem ver, anda comigo. E andar comigo um pouquinho, você vai ver as coisas acontecendo. Melhor do que eu te falar como fazer, é você ver como que eu respondo a essas mesmas crises que você vai estar tendo, né? E você vê os meus fracassos também, né? Então, é a melhor forma da gente discipular, cara. Porque senão, o discipulado vira fiscalização, sabe? É só alguém tentando identificar, aí, cara, ó, isso aqui você tá com problema. Ei, Léo, de novo você não orou, cara. Só apontar problema, Jesus não faz isso. Quem faz isso é a lei, né? E a lei nos conduz a Cristo. Então, se a gente quer ajudar alguém a chegar a Cristo, eu não vou fazer isso só apontando os pecados, né, dele, né, só deixando a pessoa pior do que ela já está por conta da sua própria frustração. Mas é apontando para ele, né, esse caminho de misericórdia, de graça, né, de Deus sempre sendo acolhedor. Então, quando a gente olha só a Bíblia, cara, já o discipulado não tem como dar errado, né? Não tem como dar errado nesse sentido, não é que significa que todas as pessoas que você vão discipular vão virar discípulos de Jesus, né? Paulo teve pessoas que começaram com ele e abandonaram. Eu falo que não vai dar errado no sentido de que você não vai criar caricaturas do discipulado, sabe? Você vai fazer o melhor para aquelas pessoas. Pode ser que elas decidam não caminhar com Jesus, mas você vai ficar tranquilo em relação a isso. Não tem uma cobrança, né, em cima de eu preciso fazer aquela pessoa dar certo. Porque não tem a ver com você. Não, tem a ver com você, né? É o trabalho que o Espírito Santo faz, né? É só você procurar ajudar ela naquilo e com a sua própria vida você mostrar. Por isso que, assim, não dá pra você discipular centenas de pessoas, cara. E isso é um trabalho do nosso orgulho também, né? Porque, eu quero influenciar gerações. Não, cara. Se você fizer isso por 2, 3 pessoas, de uma forma significativa, que vai mudar a vida delas, cara, você já fez tanto, meu. Antes de ontem, né, eu tava tendo um tempo de discipulado com um obreiro lá da igreja, e ele perguntou isso pra mim, ele falou, caramba, Elias, como que você tá arrumando tempo, né, cara, pra tantos relacionamentos assim, né? Porque na hora o filho dele passou assim, e eu comentei com ele, a gente precisa passar um tempo junto, né, pra ver uma pendência que eu tenho com ele lá de passar um material pra ele. Aí ele perguntou isso, ele falou, como que você arruma tanto tempo pra isso? Eu falei, cara, eu tô procurando gastar a minha vida agora com coisas eternas, né? E não com coisas provisórias. Então, se eu for procurar coisas administrativas para fazer na igreja, eu vou arrumar um monte, cara, que vai me tomar tempo, que são coisas até que têm a sua importância. Então, eu vou arrumar coisas administrativas para fazer, planilhas para preencher, só que eu decidi gastar tempo com coisas que são eternas. E você derramar a vida na vida de alguém, isso é eterno, cara. Isso fica para a eternidade. Seja ela usando pro bem ou por mal, aquilo tá lá nela e ninguém pode tirar, entendeu? Então, eu tô preferindo gastar tempo com isso. Ainda assim, eu fico na dúvida de que horas você dorme, porque, cara, é muita coisa. Sempre eu converso com uma pessoa, não, tô falando isso com o Eliezer, ele tá me ajudando nisso, tá? A outra pessoa, não, ele tá me ajudando naquela outra coisa. Então, cara, como que ele consegue ajudar tanta gente, né? E eu me impressiono também com o nível de assertividade, cara, porque todo mundo só vem pra mim pra te elogiar. Só chega em mim e fala, o Eliezer me direcionou assim, cara, abriu os meus olhos. Comigo foi a mesma coisa, te procurei em janeiro, né? Totalmente perdido. Falei, tô passando por isso, não sei o que eu faço. Ele olhou pra mim e falou, mas você não acha que você tá pensando muito aqui embaixo, não? Já me devolveu aquela pergunta que eu falei, caramba. Mas foi uma virada de chave na minha vida, né? Que dali em diante eu comecei a mudar o pensamento que eu tava. E graças a Deus hoje eu me encontro muito melhor do que naquele dia que eu cheguei pra você. Ainda tem muito pra melhorar, né? Mas já estou melhor do que no dia que a gente começou o discipulado, né? Com certeza. Cara, eu acho que assim, a gente confiar na palavra de Deus, cara. Tentar obedecer a Jesus. Era pra ser tão simples o evangelho, cara, que a gente torna tudo muito complicado. Eu acho que à medida em que você vai entendendo a simplicidade, as coisas vão tomando o seu lugar, né? Então, esses princípios que eu tô falando pra vocês desde o começo, buscar primeiro o reino de Deus, sua justiça. Então, não ficar querendo resolver as coisas da minha vida que não estão debaixo do meu controle, né? Eu vou fazer o que Jesus está querendo que eu faça aqui e as outras coisas vão se acomodando. Eu acho que só o fato de você ter esses princípios na vida, né, a coisa engrena melhor. Talvez o tempo até se torne mais eficaz, porque
entra no poder da palavra. Não tem a ver comigo e com, nossa, como que você é organizado na sua vida. Não tem, cara, porque quem me conhece de perto sabe que eu não sou tão organizado assim, né? Vai perguntar pra minha esposa, você vai ver que eu não tenho assim uma agenda totalmente planejada. A gente tenta fazer o melhor possível, mas não é essas coisas todas. Mas por que eu acho que rende? Sim, porque são coisas que têm a ver com Deus. E coisas que são prioridades para Deus. Então Deus faz dar certo. Porque Ele é que pediu para fazer. Então Ele se garante. Sim. Por isso que eu falo da matriz de responsabilidade. Se você fizer só o que Deus pediu para você fazer, não esquenta que o resto vai se adequar. Agora, se você tenta resolver a vida na sua própria maneira, eu poderia estar, por exemplo, eu quero dar uma condição melhor para minha família. Então, além de ser pastor, eu vou fazer o que eu tenho formação em engenharia. Eu poderia ainda estar exercendo, fazendo trabalhos paralelos, né, me envolvendo em projetos, desenvolver algum negócio paralelo. Cara, mas não é isso que Jesus quer que eu faça. Então eu vou me concentrar só naquilo que Ele me pediu, e as coisas que minha família vai precisar, Ele sempre deu e Ele sempre vai dar. Então eu acho que um pouco dessa nosso atropelo na vida tem a ver com a gente não crer muito no que Deus diz sobre a sua palavra, nas promessas que Ele tem. Então quando a gente procura fazer isso, Ele certamente faz a parte que é dele. Caramba, tô saindo daqui. É um discipulado versão diferente, né? Versão podcast. É a versão o discipulado online. Todo mundo pode assistir agora porque... E ser edificado junto com a gente aqui. Pelo amor de Deus. Cara, eu sou suspeito pra falar do Eliezer porque 2018 foi a nossa aproximação master, né? Pois é. O Gabriel foi minha primeira resposta de oração, cara. Calma, gente, os outros deram certo. Calma. Porque quando eu comecei a ter esses relacionamentos discipulados e queria fazer isso nos jovens, né, eu comecei a orar, Senhor, cria no coração de algum jovem assim, esse desejo, né, de ser discipulado. Então, um tempo depois o Gabriel veio me procurar, né? A gente conversou e começamos uma relação discipulada que dura até hoje. Então, você vê assim, quando Deus está no negócio, quando Deus está no negócio, não, quando você está no negócio de Deus, o negócio vai, cara. É a missão de Deus e você encaixando a sua vida na missão dele. Agora, quando a gente quer que Deus se encaixe nos nossos projetos, a gente vai bater cabeça muito tempo. É isso. Acho que é isso. Caramba, rendeu, hein? Não, mas já tem um pouquinho horas mais, de né? podcast já? Meu Deus. 10 horas. Caramba, já, rendeu. cara, te amo. Misericórdia Já. comigo. É por uma boa obra. Só mais uma agora que você já deixou o gatilho ali atrás, agora eu vou ter que puxar. Puxa. Mudando total da água pro vinho, saindo daqui. E o pagode? É verdade, a gente falou, mano, a gente tinha um grupo de pagode, velho, vamos perguntar. Pois é, cara. Cara, esse foi uma outra experiência que tem a ver com Mateus 6,33. Por isso que eu falo pra vocês, né, que tem princípios da palavra de Deus que, quando estão estabelecidos na sua vida, ajudam você a tomar decisões boas. Mas assim, nessa época do glamour do pagode, hoje é uma piada falar sobre isso, né? Mas na época, cara, o pagode estava em ascensão, né? E aí eu gostava muito de tocar violão, tá? Gostava muito de ouvir também, né? Samba, pagode e tal. E comecei a tocar. E o pessoal da igreja ali também gostava. Então, mais ou menos o mesmo pessoal que era do Ministério de Louvor montou uma banda paralela de samba na igreja. Na época a gente tinha também ali os Demônios da Garoa Cristão, que eram os pentecostais. O nível tava alto da concorrência naquela época. Era um grupo de samba raiz ali, que eram os pentecostais, um grupo que, foi uma bênção, né? Na época, o tempo que durou tal, visitavam várias igrejas tal. Então já era uma referência pra gente, né? Na nossa igreja já tinha essa abertura pro samba. Aí a gente só colocou uma coisa mais moderna, que era meio um pagode mesmo, né? Daquele monte de grupo que tava surgindo e tal. E a gente começou. E isso me atrapalhou um pouco no começo, né? Porque, assim, aquele negócio, você faz um negócio com o propósito errado, né? A gente tava ali com o pretexto de adorar a Deus, mas achando que era um grupo, pelo menos eu, né? Falando por mim. Achando que era um grupo de pagode como os outros, né? Então, aquele ideia do pagodeiro, malandrão, não sei o que tem. Eu comecei a me comportar desse jeito, né? Eu lembro de uma vez, cara, o pastor Júnior é super meu amigo hoje, pastor de Monte das Cruzes, né? Mas eu lembro que ele era líder dos jovens da região naquela época e teve uma apresentação nossa, eles alugaram não, né? Conseguiram ali o espaço do Américo Brasiliense para fazer um congresso de jovens e várias bandas iam tocar e a gente ia tocar também, né?
Nossa, ali, cara, eu revelei o meu pior face. Minha face mais pecadora. Então, cara, eu tava ali como quem tivesse o grupo de pagode no programa do Gugu, sabe? Ele falou assim, eu quero 12 toalhas brancas. Não, eu tava achando que eu era popstar e assim, mó marrento no pau. Cara, se eu me visse hoje lá, eu ia ficar com raiva de mim, cara. Marrento lá, tá tocando e fazendo graça, sabe? Eu lembro que teve uma vez, pra você ver como eu tava tão fora, que teve uma música lá que eu atravessei o microfone do vocalista e falei assim, essa é pra Jesus. Como assim essa é pra Jesus? E as outras eram pra quem, cara? Sabe? Então, você vê que eu tava totalmente perdido, sabe? Naquele... Mas assim, aconteceram algumas coisas legais na época do samba. Eu até comecei a ter experiências de compor, né? Legal. Compor música nessa época, assim... umas músicas até que ficaram legais, ficaram boas e tal. Só que por conta da minha referência ser o pessoal dos grupos de samba do mundão aí, eu fiquei muito voltado para isso. Foi aquela época que eu contei que eu tava meio namorador, né? Muito influenciado pela questão do pagode também. Na ministração, eles puxavam exalta. Era pra exaltar a Deus, né? Mas aí Fica aí, tava trazendo a referência. Cara, eu não consigo imaginar o Eliezer assim, velho. Porque eu conheço esse Eliezer. Pois é. Eu não conheço o outro Eliezer. Se tiver foto, a gente quer ver. Não, né? Mas tem, cara. Se puxar aí nos oráculos aí, com certeza tem fotos aí zoadas dessa época. Que inclusive foi a época que eu resolvi fazer o tal do brinco. E o Arquinho veio nessa época também? Não, Arquinho não teve não. Arquinho teve não, mas tinha todo aquele trejeito, né, do pagode e tal, aquelas roupas e tudo mais, né? Corrente. E tive essa fase também do brinquinho de diamante, assim, ó. Quanto maior e mais brilhante, melhor, né? É esse aí. Zoado, então. Mas você colocou brinco na igreja numa época que era diferente. Bem diferente, cara, bem diferente. Ainda é, né? Ainda tem. Estamos num processo assim de transição, talvez, né? De entendimento disso, de uma aceitação um pouco diferente, mas naquela época aceitação zero, não era nem uma possibilidade. E foi mais uma das oportunidades, assim, de eu ter que escolher, né? O que era prioridade, o que eu realmente queria buscar, né? Se o meu próprio satisfação ou aquilo que agradava a Deus. Então eu comecei, né? Por conta da influência do pagode, né? Muitos tinham brinco e tal, e eu quis pôr. E aí comecei com depressão, né? Aí ia pra igreja, tirava, né? Aquela vida dupla e tal. Aí depois até que eu resolvi furar mesmo. E uma dos irmãos lá que tocavam junto com a gente também queria fazer, né? Então um encorajou o outro pro mal, um discipulado ao contrário. E aí a gente resolveu furar a orelha, né? E antes a gente ficou tentando convencer o pastor, até tentando usar versículo bíblico, falando que Davi usava brinco, isso aqui tem. O pastor, cara, deu a menor trela pra gente. Ele falou, não pode, e se quiser pôr, você vai ter que arcar com as consequências, né? Você vai ter que sair dos grupos que você tava. Eu tava no Ministério de Louvor, certo? Tocando, né? E aí ele falou assim, vai ter que parar, né? E aí eu, não tem nada a ver, a Bíblia não fala que é pecado, eu vou pôr, não sei o que tem, e fui lá, e pus. Aí, como tinha furado a orelha, não podia tirar para não fechar o furo, aí eu fiquei 2 domingos indo em outra igreja, né? Como se não fosse o mesmo Deus, né? Pois é, fugiram não sei do que, né? Aí fui lá nessa igreja lá e assisti culto e depois voltei. Aí tirava o brinco, ia pra igreja e aquela situação foi durando um tempo, assim, o negócio começou a pressionar, e o pastor, os líderes falando comigo, né? O líder de jovem, naquela época não era líder de jovem. O líder de jovem falava comigo, o pessoal do Ministério de Louvor, da liderança do Ministério de Louvor, falando, não tira, que senão você não vai poder tocar com a gente, tal. E minha mãe falando, todo mundo falando. E eu, não é pecado, não quero nem saber, não estou fazendo nada de errado. Se for errado, Deus vai falar comigo. Sempre falava isso. Se for errado, Deus vai falar comigo. E aí até que um dia, cara, por isso que eu falo que a sabedoria da minha mãe é peculiar, né? Um dia eu desci no porão da nossa casa onde a gente morava, e aí minha mãe meio triste, né? Porque eu tinha saído, né? Naquela semana eu tinha saído mesmo, porque assim, o pastor deu um ultimato, eu não atendi e saí. Aí ela, triste, né? De ver que eu tava saindo dos negócios. Aí eu perguntei pra ela, mãe, mas por que você tá assim? Eu não tô fazendo nada errado, o pessoal ali que é quadrado e tal, né? Pastor não ouve, né?
né, não dar uma justificativa, enfim, querendo falar, dar meus argumentos, né? Aí eu falei pra ela essa mesma frase, eu falei, se eu tiver errado, Deus vai falar comigo. Eu já orei sobre isso, se eu tiver errado, Deus vai falar comigo. E aí ela falou pra mim, bom, o líder do grupo já falou com você, o líder do ministério falou com você, o líder de jovens falou com você, o pastor falou com você, eu sou sua mãe e falei com você. Você está esperando o quê? Que vai vir um anjo descer aqui no porão e falar para você, Eliezer, tire o brinco porque eu não me agrado? Né? Então, se você não está reconhecendo a voz de Deus em todas essas lideranças, como é que você... que você está esperando acontecer? E aí mostra que o problema não era nem se o objeto brinca, era onde estava o seu coração, porque a gente sabe disso. Nunca foi, né? É uma coisa que eu sempre falo, né? Não é o que você faz, mas a motivação pela qual você faz. Então, o que eu estava fazendo? Estava desrespeitando toda a minha família na fé, a cultura onde eu estava inserido ali, para satisfazer um desejo do meu coração. E pior, cara, eu estava trocando ali um ministério que estava nascendo na minha vida por causa de uma vontade que eu tinha. Então, quando Jesus falou assim, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, isso aí não é frase de para-choque de caminhão, cara, é a condição para o discipulado. Então, se você não estiver disposto a abrir mão de coisas que são para você importantes, para seguir a Jesus, ainda que essas coisas, como no caso do brinco e de outras coisas assim, não são coisas em si mesmas que são pecaminosas, mas elas estão causando um escândalo e um relacionamento ruim na igreja, você não está disposto a abrir mão nem disso, cara. Esquece seguir Jesus, né? Esquece seguir Jesus. A gente precisa abrir mão, né, se a gente quer seguir a Jesus por amor às outras pessoas. Então, eu queria justificar, né, ali a minha vontade, mas estava desprezando outros textos da Bíblia que Paulo orienta, né? Olha, se você comer carne, escandalizar o seu irmão, não coma. Cara, tem coisa mais natural que comer carne, né? Então, se aquilo vai gerar um escândalo, não coma. Então, aí eu entendi. Aquela frase dela ali foi Deus dando uma pancada mesmo na cara, assim, né? Falando, você não entendeu ainda. E aí dali eu fiquei muito pensativo e tal, e acabei saindo. Mas você vê, uma coisa besta, né? Era só um furo na orelha. Só que isso foi um diferencial, cara, porque eu ouvi ali aquela exortação da minha mãe, de Deus, né, através da minha mãe, e tirei, e voltei, e aí a minha vida foi começando a tomar outro rumo, a consolidação, que eu já contei e tudo mais, né. Agora, esse meu amigo que furou a orelha junto comigo, ele não tirou, ele continuou, ele resistiu, ele acabou saindo da igreja, e até hoje ele não voltou. Então, é uma coisa boba, cara, mas que o seu coração é dominado por aquilo, pela sua própria vontade. Na verdade, o que está por trás disso é um ídolo. Você deixou de adorar a Deus para adorar outra coisa, né? Adorar mais a sua vontade, aquilo que você quer. E aquilo levou ele para bem longe, né? Até hoje a gente lamenta muito isso. Por isso que eu falo, Deus foi muito gracioso comigo, porque me chamou de uma forma assim poderosa e irresistível, e eu abri mão disso, e graças a Deus que eu abri mão, porque talvez eu estaria com ele, né? Em outro lugar por conta de um brinco. É isso, cara. É isso? É isso. Se a gente for ficar, velho, vai ficar. Vai longe, né? Vai dar 5, 6 horas. Aí, corta lá. Não, vai ficar full, vai ficar tudo. Quem quiser que assista. Quem perseverar que vai colher a vitória no final. Você devia ter prometido alguma coisa. No final você vai ganhar alguma coisa. Se você não prometeu nada. Mas não tem o que oferecer no momento. A gente não tem nada a oferecer. Até peço perdão se alguma coisa de errada a gente está começando agora. A ideia justamente é ter esse bate-papo, essa experiência e trazer mais pessoas como Eliezer, com bagagem pra gente poder aprender junto. Porque que a gente tá aprendendo, o tempo todo junto. E é isso, cara. Obrigado pela sua pessoa, obrigado por esse coração que você tem, sempre inclinado ao próximo, a estar abençoando, a estar ajudando. E, cara, é isso. Isso, não, eu que agradeço, mano. A ideia de vocês foi fantástica, né? O podcast é comigo mesmo. Achei muito legal a ideia de vocês, tenho certeza que vai... essa contação de história, né? Porque o que a gente está fazendo aqui é uma contação de história, né? Sim. Vai edificar certamente a vida de outras pessoas, que vocês vão trazer pessoas aí de muito mais relevância, né? Que vai abençoar muita gente. Então, segue firme aí, que Deus vai usar. Amém. Tudo para a glória dele. Exato, amém. Cara, muito obrigado. Valeu. Foi maravilhoso sua presença aqui. A gente é até suspeito para falar um pouquinho de você, mas obrigado mesmo, foi muito bom. Acho que começamos com o pé direito. E é isso, né? Semana que vem tem mais? Semana que vem tem mais. Se inscrevam no canal, comentem algumas pessoas que vocês acham que são referências também
que seria legal a gente tentar trazer pra cá. E é isso, vamos interagir, vamos lá. Fica ligado no Instagram que a gente vai estar postando algumas coisas também, alguns vídeos que não saem aqui, vão sair no Instagram e é tudo pra glória de Deus. E vamos pra cima. É isso. É isso. Até semana que vem. Valeu! Falou.